comunitária de Santa Teresa que abrange os bairros e regiões aqui do Novo. Aproveito para agradecer mais uma vez a UFSC pela parceria com o nosso município de São Pedro de Alcântara, pela excelente condução de todo esse processo e também pela participação da comunidade, cada um de vocês que está aqui participando, trazendo demandas e assim ajudando a construir o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso município. Um agradecimento. Então vamos dar sequência aí na reunião do nosso de hoje aqui na comunidade de Santa Teresa. Não é? Bom, boa noite. Estamos na secretaria da Secretaria Pública aí. Que bom que deu, né? Um número maior que a última reunião que a gente fez aqui na Santa Teresa. Então, somando, precisa falar também da arquitetura, acho que quase todos a gente recebeu, talvez o casal atrás não muito bem, mas acho que muitos, talvez vocês receberam. Mas a gente tem já acompanhado desde agosto do ano passado, né, a diretora, e está chegando agora numa etapa mais decisiva, né, dessa caminhada, que é a elaboração agora a partir desse momento dos conteúdos do plano diretor. E a gente já fez uma rodada dessas discussões comunitárias do ano passado, né, no começo desse ano, para fazer o levantamento de problemáticas, de qualidade, né, de cada uma das localidades. A partir disso, a gente estruturou uma percepção nossa sobre quais são os desafios, né, de desenvolvimento de São Pedro de Alcântara, e a partir disso agora a gente está, elaborou algumas diretrizes da proposta e a gente está vindo aqui validar elas com a população. Lembrando que tudo que a gente vai apresentar aqui não é nada para definido, é uma base de uma discussão. Tá? Então, muito importante vocês terem noção disso, né? A gente fala de participação, não que a gente vem aqui só para ouvir o que vocês têm a falar e decidir, né, a gente individualmente lá na universidade, mas só para nós, para a universidade, não definir o conteúdo do plano diretor. A gente agradece muito o voto de confiança, né, dessa gestão, do município, de Alcântara como um todo, mas nosso papel aqui é como facilitador. A gente vai estar orientando, está conduzindo as oficinas, está dentro do possível, trazendo informações e dados, mas quem vai tomar a decisão final sobre o conteúdo do plano diretor, no primeiro momento da população, mas no segundo momento é o Conselho de Desenvolvimento Territorial, né, que é uma entidade já que existe no diretor passado, e vários de vocês são representantes aqui desse conselho, né, e que, então, das contas, pelo plano diretor atual, é a entidade responsável por acompanhar, controlar e decidir o conteúdo final do plano. Tá? Então, para a gente é muito tranquilo a gente vir aqui e levar crítica, que seja uma crítica, como é que eu posso dizer, construtiva, no sentido de trazer melhoria, de aperfeiçoamento. Tudo que a gente vai apresentar aqui é uma base da discussão. Tá? Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente organizou a nossa apresentação em 2 blocos, tá? De conteúdos que a gente vai apresentar. A ideia é apresentar um bloco, o primeiro bloco é um pouco mais longo, ele é mais ou menos uns 40, 50 minutos ali de apresentação, a gente abre toda a discussão, a gente tem umas fichinhas para vocês preencherem, se vocês estão de acordo com as propostas, algumas sugestões, recomendações. Depois tem o segundo bloco que é um pouquinho mais curto, né? A gente acha uns 20, 25 minutos, depois tem também essa fichinha. Mas assim, ao longo da apresentação, é dentro de vocês poderem dar tempo para apresentar, mas também tem alguma dúvida, fiquem bem à vontade para. Aqui está o pessoal também da universidade, a Malu, a Patrícia, o Márcio, junto conosco, né? A gente tem outros profissionais também que fazem parte da colaboração também que fazem desenvolver essa discussão. A gente agradece muito o meu Rolando por estar aqui, a participação da prefeitura muito papel muito presente, né? Que tem ajudado a gente a encaminhar as coisas, a gente agradece muito a presença dos vereadores também, muito importante, do prefeito, né? Do ex-prefeito, né? Todo mundo que de alguma forma dá uma legitimidade para a gente. Vamos esperar a gente discutir por dentro e tentar resolver umas questões aqui, do que depois, né, as coisas serem resolvidas fora do controle, fora, né, da visão que a gente possa ter coletivo de gestão. Então, essa aqui é a programação, a gente vai apresentar a diretriz e estratégia do plano. Aí tem a programação, assim, vou passar bem rápido essa parte inicial aqui, para pegar um pouco mais o que é a essência da discussão de hoje, que é a apresentação do tema, né, e depois a gente tem a discussão. Não vou nem passar esse aqui, a gente está na terceira oficina, está na 7ª oficina, eu fiz 4 oficinas no ano passado, mais 3 agora, temos várias reuniões com audiência pública, reunião com o conselho, tem sido muito tranquilo, o pessoal muito respeitoso, muito construtivo, então eu vou nem pedir que o pessoal, nessa questão de direitos e deveres, eu acho que não é nada que precisa ser muito pessoal.
só em relação às etapas, a gente está na terceira etapa do plano diretor, a gente venceu agora, né, faz algumas semanas a gente fez a audiência pública de apresentação, de diagnóstico, da leitura, dos problemas, das qualidades, e agora a gente começa a partir da etapa 3, como eu faço conteúdo do plano. Né? Só que a gente dividiu a parte do conteúdo do plano em dois momentos. Qual a atividade que vocês têm que fazer? Não é um documento puxadinho, né? Geralmente o documento tem 90 páginas, cheio de tabela, cheio de mapa, cheio de índices, né? E a gente sabe que se a gente vem aqui, vamos discutir o que vocês querem, a gente começa a discutir muita discussão valida. Eu quero que meu voto seja 4 pavimentos, eu quero que o meu voto seja a leitura da edificação, seja 2 metros. Começa a discutir esse tipo de livreiro que faz parte do plano diretor, que vai ter que regular tudo isso, mas a gente quer discutir isso em novas. Então, o que a gente fez foi dividir uma parte de diretrizes estratégicas, aquilo que é estruturante do plano. O plano diretor é um instrumento básico de planejamento da cidade. Então, quando ele fala de diretrizes estratégicos, responder questões estruturantes como, por exemplo, para onde é que a cidade pode crescer, para onde é que ela não pode crescer, quais são as áreas que pode colocar mais gente morando, né? mais densidade, quais são que tem mais infraestrutura, que tem mais mobilidade, quais são os lugares que não deveriam fazer isso, quais são as áreas de risco que eles não deveriam ocupar, onde é que falta escola ou de saúde que deveria ter um tipo de suporte. Então, isso são temas estruturantes. A gente tem que ter um acordo sobre isso com vocês, né? Para a gente poder depois pegar nisso. Tá? Então, o que a gente vai fazer é apresentar, na segunda rodada dos planos territoriais, ele vai apresentar aquilo que é uma nossa percepção, com a prefeitura, nossa percepção do que poderia ser a diretriz do plano diretor. Discutir com vocês, né? A gente tem tido essa terceira na terça-feira passada fez essa respondendo, na quarta-feira, semana passada, a gente fez essa Sebastião, hoje a gente está aqui na Santa Teresa, e na quinta-feira a gente vai dar uma cena. A gente é a mesma oficina. O Roberto está aqui participando de todas, o Filipe participando de todas, o prefeito está em todas as oficinas, né? A Terezinha também está participando de todas as oficinas, é a mesma oficina, mesmo conteúdo, só que a gente está fazendo isso distribuído para poder pegar a recepção de cada localidade. O pessoal da Santa Teresa visualiza essa diretriz. São Sebastião e a comunidade ao redor, visualiza a proposta como o pessoal do Santa Teresa também. Tá? Então a ideia é apresentar essa diretriz. E a gente vai ter ainda, depois, olha, estamos de acordo nessas suas diretrizes e elaborar para a sua versão concreta. Aí a gente chama de versão preliminar, documento concreto, no formato de projeto de lei, artigos, incisos, parágrafos, tabelas, anexos, e que essa é a etapa da versão preliminar. A gente vai elaborar isso nas diretrizes, vai fazer uma discussão com você fala, olha, por aí, estamos no caminho certo, a gente depois vai abrir o período de consulta pública. O que é essa consulta pública? Vai pegar esse documento completo, vai colocar ele à disposição de computação no formato online, também vai deixar algumas cópias físicas de alguns locais específicos, que tinha aqui em Santa Teresa, qual é o local mais acessível para as pessoas, poderem ler, folhear e tal, e as pessoas vão poder fazer contribuição, modificação, retirada, acréscimo de conteúdo dessa proposta. Só que nem tudo que vai na consulta pública necessariamente vai alterar a versão preliminar. Vocês imaginam a gente aqui discutindo um monte de coisa de Santa Teresa, olha, a gente Santa Teresa fosse assim, tal. Chegamos numa acordo aqui, chegando na versão preliminar, chegou uma pessoa e escreve. Mas eu queria que a Santa Teresa fosse tal coisa. Eu queria colocar esse 85 argumentos lá, o valor industrial, a ação feita tal. Nossa, pô, isso está sendo contrário ao que veio da participação. O que acontece? Tudo que veio da consulta pública, cada contribuição que vier da consulta pública, a gente vai sistematizar e não parecer nosso para outros, que é uma sugestão de caminhamento do conselho. Qual vai ser isso, né? Ver a proposta de tal modificação do diretor. Nossa sugestão de acolhimento, que é algo que vocês pensaram, que é uma boa ideia, tal, sugerindo que o conselho acolher essa demanda. Essa proposta aqui, a gente fizer a rejeição, por quê? Porque ela é contrária, porque ela não é viável, porque ela é ilegal, porque ela pode ter várias coisas, né? A gente deve parecer, e aí a gente vai acontecer todos esses pareceres que serão apresentados para não ter, onde todo mundo vai poder participar, uma audiência pública, né? Com ela aberta para todo mundo, as pessoas vão poder falar, mas quem vai ter direito à voz é o conselho, a voz é o conselho. Então, tem representantes por eleito aqui, né? Na última rodada da notícia, uma representante da Santa Teresa no Conselho de Desenvolvimento Territorial. Mas também vão ter essas pessoas, né? As pessoas façam essa ponta, né? E também elas possam lá, dentro do Conselho,
né? Defender. Se for defender o que vocês querem, vai ter que falar, né? Poxa, lembro bem que lá no Centro de Santa Teresa, qualquer coisa que eu trabalho, vocês vão colocar no plano. A gente quer ser cobrado por ano. Acontece, às vezes, que é uma lacuna ou por omissão, às vezes, tem algum esquecimento que faz parte do processo. Tudo está sendo gravado, tudo tem água, tudo tem lista de presença, tudo tem fotografia, tudo está disponível no site da Senhora. A gente quer muito ser cobrado, a gente confia muito que se a gente fizer isso na participação, a gente vai ter um pouco mais de trabalho, que dá um pouquinho, né, discutindo, é uma coisa fácil, né? Mas a gente chega na Câmara de Vereadores com algo que tem mais gente do que tem. E aí a gente possa ter na Câmara de Vereadores uma apresentação mais tranquila. Então, se a gente chega lá com um produto que ninguém quer, ninguém gosta, e que é atacado por tudo que é lado, é mais fácil de ser caracterizado na Câmara. Por isso a gente fala de diferença própria, pela nova que é o antes e quando eu fui elaborado durante 11 anos, chegou na Câmara, ninguém gostava dele, recursos populares, ambientais, empresariais, ninguém teve dificuldade. Chegou lá e teve 600 mil. Depende do próprio executivo. O executivo que se meteu na Câmara própria do executivo. Você fala como muito exemplo. Mas tem um exemplo muito bom agora, recente, que a gente fez uma sessão do diretor, que foi aprovado por unanimidade, muitas pessoas aprovadas por unanimidade na Câmara. Sem alteração. Porque em princípio a participação foi considerada legítima, né? Ela foi identificada como um produto bem acabado. Então essa é a nossa expectativa. A gente espera que essa participação justifique desse tipo de resultado. Então para vocês saberem, né? Hoje é mais uma discussão, mas não é na hora de ficar. Né? Hoje eu decido. Hoje vai ter diretrizes, vai ter um momento de discussão da versão preliminar e vai ter um momento de discussão esclarecida. Porque tem pelo menos 3 momentos ainda de acompanhamento e controle do que vai ser a versão final do plano. Tá? E se tudo é certo, a expectativa aí, final de junho, primeira semana de julho, encaminhar aí para os vereadores, né, fazer a votação. A gente fala todas as oficinas, a gente coloca à disposição da Câmara de Vereadores, a gente sabe que o risco que a própria Câmara de Vereadores, né? O objetivo vai submeter, se tiver audiência pública, se tiver gente presente, justifica as escolhas, as decisões, a gente gostaria muito dessa apresentação o nosso compromisso como universidade, né, com pública, não é só com o nosso contrato, nosso convênio com a prefeitura, nosso convênio serve para ele do executivo. Mas para a gente é muito importante que esse plano diretor tenha um impacto efetivo. A gente tem estudante, a gente fala profissional, faz pesquisa, a gente tem um interesse no plano de começo que vai além só do trabalho que a gente tem. Então, para a gente estar à disposição para isso. Então, passando rápido, também das 4 oficinas, então hoje a gente está aqui na ação social, na quarta-feira, a gente vai lá no estudo da que seria a quarta oficina. Só que a gente vai apresentar hoje é a nossa interpretação do que a leitura comunitária da técnica do processo. Leitura comunitária que veio das oficinas, que a gente fez no bairro, e que veio do questionário que a gente aplicou. Então, a gente, para cada um desses documentos, para cada um desses processos, tem um documento que sistematiza. Então, tem um documento chamado leitura comunitária, tem um documento chamado leitura técnica, tem um documento que é a síntese tentativa da integração das coisas. Leitura técnica é um que se fez, o outro que se fez na prefeitura. Então, juntar essas leituras, falando, vocês imaginam, né? Pô, eu quero lá da UFO, Samuel, nunca morou aqui em São Pedro de Alcântara, vem cá, né, faz alguns trabalhos de campo e acha que conhece São Pedro de Alcântara. Então, a gente mais novo. Qualquer coisa que a gente faz, a gente tem formas de integração territorial, a leitura socioeconômica, territorial, mapeamento, comunidade, só isso, não conhece ele. Né? E aí a gente tem a leitura comunitária que é uma forma complementar. Então, a gente leva muito a sério a leitura comunitária também. Tá? E aí esses documentos são todos, né, disponíveis no site, a partir do site do curso. Então o site vai ser permanente lá na UFSC, a gente faz questão de manter tudo lá, também com memória do processo. Tá? Então da leitura técnica, né, os documentos que tem lá, da leitura comunitária, da leitura da cidade, está tudo lá. Né? O site tem lá, né, a biblioteca, né, onde tem esses 3 documentos, tem a participação social, tem uma outra abinha lá na parte de cima do site, que tem toda a memória do processo da ação. Desde a primeira, desde a pública, as oficinas, está tudo lá, gravação e tal, tá? Para você ter informação. Aí que vem esse crédito, né? Onde a gente veio, por exemplo, leitura comunitária, não sei se vocês têm que está dizendo que fichas novas, fichas vezes, o que era projeto, o que era problema, né? O que era pontos positivos e negativos, o que era expectativa da população em relação ao futuro, né? A gente fez a mesma coisa na leitura técnica, aspectos positivos, aspectos negativos. Não vou entrar em detalhes, porque se eu for limpar aquela ajuda nesse aqui, a gente
passa 5 horas, está tudo lá no documento, produção, tá? Se faltou alguma coisa, dá uma olhadinha lá e cobrar a gente. Né? Em cima desses aspectos negativos que a gente tentou fazer uma síntese. Tá? E aí disso saíram 7 temas principais: questão de planejamento e ordenamento territorial, aspectos positivos e negativos ligados a isso, questão de mobilidade urbana, questão de patrimônio cultural, aspectos ambientais, né? Equipamentos de infraestrutura, posto de saúde, escola, como é que funciona, como é que está localizado, atende ou não atende, quais são as áreas que são servidas, não são servidas, né? Então isso tem a ver com equipamentos públicos, mas também infraestrutura, implementação, desenvolvimento sanitário, iluminação pública, drenagem urbana, resíduos sólidos, né? Está nesse tema, né? Está nesse tema. Tem 2 temas que apareceram ali, que eu estava conversando hoje, conversa, né? Agora que na chegada, né? O que significa São Pedro de Alcântara no contexto metropolitano? O que acontece ao redor, quando se constrói uma alça de contorno da BR-120, que vai trazer impacto no território de São Pedro de Alcântara? Pode trazer aspectos positivos e negativos, a gente tem que entender como isso está direcionado e tem que trocar qualidade e contexto que é problema, né? Então, isso, São Pedro de Alcântara não é um município isolado. A gente já fez para os diretores de município isolado. A Nova Semana, que é em Minas Gerais, é um município que estava sempre de todo o Belo Horizonte. E tem um município ao redor. Não dá para a gente planejar a lógica. Agora, muita coisa acontece em São Pedro de Alcântara que tem a ver com a desenvolvimento metropolitana. Né? A questão do chaqueamento, da questão do turismo de final de semana, da questão da valorização da terra, que tem pessoas que vêm morar aqui e trabalham em outras áreas da metropolitana. Isso só faz sentido porque São Pedro não está tão longe. A gente hoje está fazendo tudo em Itápolis. Né? Itápolis está na região metropolitana, mas é um município que está lá no 288, lá em cima, quase 40 quilômetros distante da 288. Então, sente muito, muito fraco o impacto da metropolitana. A gente está fazendo o diretor de Antônio Carlos. Antônio Carlos está sentindo mais pesadamente a região metropolitana, que cresceu quase 5% de 12 anos pessoas. Passou de 7 para 12 pessoas. Parece pouco, né? Mas 5 mil a população atual de 12 anos. Então, o que significa planejar uma cidade como essa? São Pedro de Alcântara está crescendo, né? Mas não é aquela curva assim. Então, a gente não pode nem dizer que não está crescendo e nem ficar imaginando que vai crescer demais. Porque se a gente planeja o crescimento excessivo, a gente vai ter custos, né? Ligado à organização massificada. Né? Essa inserção da agricultura para nós é potencialista de mobilidade urbana. Nós estamos tratando frontalmente com esse crescimento metropolitano que vai dificultar o nosso acesso à cidade, à Merda do Sul. Está começando, vai piorar. Vai piorar. O cenário é esse, né? E aí, esses são os temas principais, que tem relacionado com uma coisa bem importante para a gente. O plano diretor não é uma varinha mágica. Eu vou falar claramente de todos os problemas. O diretor é um instrumento que atua em determinados aspectos. Então, quem fala de tudo que a população trouxe para a gente, tem alguns que a gente consegue trabalhar de mais adiante. E alguns temas que a gente trabalha mais fortemente com o plano diretor. Ocupação. Onde é que pode expandir, onde é que não pode expandir, onde é que pode ter loteamento, onde é que não pode ter loteamento, onde é que pode ter economia, onde é que não pode ter economia. Onde é que pode ter crédito, onde é que não pode ter crédito. A gente chama de financeiro integral, né? Estrutura, mobilidade, isso tudo tem muito a ver com o projeto. Agora tem temas, economia. O diretor não consegue obrigar uma pessoa a abrir uma farmácia, abrir uma padaria, ele pode não dificultar, pode não criar burocracia demais. Né? Então, assim, a gente atua na parte econômica, mas a gente não resolve. A economia está acima do seu diretor e a gente tem que ir no produto. Tá? E a aspecto metropolitano também, para o diretor é de São Pedro de Alcântara. A gente não está planejando a região metropolitana. Infelizmente, a gente tem uma gestão metropolitana muito fraca em Santa Catarina. Tem a Sudeste agora, não tem nem plano metropolitano, então é muito ruim, porque os municípios deveriam puxar essa discussão não fazem. Florianópolis, Palhoça, São José, são o centro dessa região metropolitana, não tem interesse em fazer a região metropolitana e para planejar, porque o impacto, eles acumulam muito dos benefícios, mas os impactos negativos disso são jogados para os municípios mais distantes. Mas é um desafio que é por isso que está sendo o diretor e a gente se merece de uma coisa. Sei que eu vou passar, mas só para vocês entenderem, a gente internamente, tudo que é problema que foi levantado, a gente discutiu internamente as causas, a gente discutiu diretrizes. E aí, muito feliz que eu ia apresentar para vocês, essas diretrizes são indicativas de como que a gente enfrenta as causas do problema. Tá? Porque vocês têm que cuidar que vai ter muita crítica que o plano diretor é um novo foco. Pega um plano diretor lá de São Ludgero e coloca aqui em superior, faz só um nome ali e tal.
acontece que tem até 600 alunos, né? Então, eles não comem em segundo lugar. Isso é a coisa mais comum. Só que a gente mora na decepção do que é um bom professor. A gente está tentando lançar diretrizes para que aquilo que foi indicado seja indicado como professor. Para a gente é muito uma interpretação nossa disso que a gente vai apresentar para vocês. E aí são 3 blocos que a gente vai fazer, 2 blocos, né? O bloco 1, que a gente vai trabalhar perímetro urbano, mapa de elemento, o outro cara nesse sistema, né? Centralidade, mobilidade, espaço livre, né? Espaço livre, é o primeiro bloco, aquele bloco mais centrado, para ter mais polêmico, que gera um pouco mais de inquietação, né? Perímetro urbano, ele pode iniciar, ele não pode iniciar, né? Pode ocupar de forma mais intensa dentro do bloco, né? Então, tem uma necessidade mais específica. Nesse período bloco, eu pego alguns temas que são, talvez, não menos importantes, mas talvez menos importantes. E aí a gente vai, a ideia é apresentar esse primeiro bloco, fazer uma discussão, apresentar o segundo bloco, fazer uma discussão. Eu só pedi paciência para vocês, se tiverem alguma questão, dar uma palavrinha, para a gente poder fazer esse momento um pouquinho para não demorar. Aqui, assim, o primeiro tema que a gente começa é apresentar os princípios. A gente fala, é um homem de princípio, é uma pessoa de princípio, não é uma mulher de princípio, é uma família de princípio. Princípio, assim, na legislação funciona um pouco nessa lógica, né? Que é aquilo que dá sentido à ação. Então, você vê qualquer um de princípio geral. O primeiro artigo é um princípio. Por quê? Parece que é um discurso genérico e tal. Mas vocês podem ter certeza que esse objeto que está oferecendo vão ter algum relativo. A cidade vai se transformar, vai se modificar, fazer tudo que acompanhar essas transformações, e é importante que a gente saiba qual processamento vão se nesse projeto. Então, o conjunto de princípios é isso que serve como norteador, né? Qualquer reflexão, qualquer alteração, qualquer lacuna que futuramente precisa ser sanada. A ideia é que essa proposta se aproxima dos princípios ou se afasta dos princípios. Se ela se afasta dos princípios, talvez tenha uma boa orientação para o conselho não aprovar aquela modificação. Lembrando que esses princípios não foram vocês que estabeleceram, foram construídos. É uma interpretação nossa, a gente tentou construir em cima daquilo que foi trazido pela população por meio da universidade. E eles são diferentes de qualquer outro, porque os outros que a gente está trabalhando nesse princípio. Né? Então, o primeiro deles, eles estão no desenvolvimento territorial e espacial ambientalmente sustentável, então, crescimento e equilíbrio. Ninguém quer travar crescimento ou evitar crescimento, mas o crescimento tem que ter um balizamento. Com o crescimento que caracteriza que tem um princípio de qualidade, talvez não seja necessariamente aquele crescimento que tem várias formas de crescer. Então, essa é uma questão. Coloca em relação dois aspectos. Fortalecimento e centralidade do banco. A gente vai explicar. Santa Teresa tem um outro papel que é o mais relevante dentro da dinâmica urbana do município. E a gente sugere que seja bem focado. Santa Teresa e o centro. Santa Teresa, pela proximidade de São José, ter um eixo principal, é um eixo de expansão. Então, a gente é uma tendência a se fortalecer e a gente tem que planejar esse fortalecimento. Não significa verticalidade, então qual a intensidade desse fortalecimento a gente vai discutir, né, na sequência. Outro aspecto, mobilidade urbana e metropolitana eficiente. Né? E aí a gente fala de mobilidade urbana quando temos que aparecer muito, não só o transporte público, né? A questão da bicicleta, da caminhada, a questão do, né, de ter uma única via de acesso, que dificulta, às vezes, ter um tipo de barreira, uma redução da via, a cidade meio que para, então, um pouco dessa lógica da mobilidade. Né? Preservação da exploração sustentável dos recursos naturais. Tem nem fala, preservar e explorar, mas de forma equilibrada. Né? Valorização do patrimônio cultural. Esse problema apareceu mais fortemente no município. Patrimônio cultural tem a ver com educação histórica, tem a ver com a população reconhece da história do município, são feitos um patrimônio excepcional. Você sabe muito bem, né, como é alemã, o que significa São Pedro. Isso assim, não é fácil de encontrar. E aqui integra patrimônio histórico, cultural e patrimônio ambiental. Então, tem essas duas camadas, se a gente puder explorar bem, tem algumas coisas diferentes do Brasil, está perto da região metropolitana. Né? Aí talvez seja uma das chaves boas de desenvolvimento desse aspecto econômico e tal, que necessariamente descaracterizar que é São Pedro. Do outro lado, tem municípios que não vão se opor com isso. No Engenho do caso, a gente passou por lá, 33 imóveis caracterizados de interesse histórico, 5 anos, 6 anos de combate. Combate parece que eles estão derrubar. Né? Então, assim, é uma situação bastante. Não estou lembrando de ninguém.
O Roberto participava da oficina, o pessoal não tem o que aparece, o Dina também, desenvolvimento econômico sustentável, qualidade de vida e acesso a serviços, qualificação da população das áreas rurais. Então, isso tem muita população nas áreas rurais, não está tudo muito urbano. Só que a gente não conseguiu dar uma qualidade para levar tudo que Santa Teresa tem para muitas localidades. Não tem como, para alimentação. Agora não vou colocar uma creche lá de cada casa, porque a população não consegue. Como é que a gente consegue fazer com que a população tenha pelo menos acesso a que trabalho, para poder ter uma condição de dignidade de vida. O desafio para ajudar não é fácil, mas talvez a administração econômica seja uma alternativa. Em todo caso, eu vou dizer, a gente tem, por exemplo, uma das rendas per capita mais altas, Santa Catarina, no espaço das áreas rurais, de uma forma que consegue integrar a atividade econômica produtiva na área rural com a dedicação econômica. O pessoal tem uma renda boa, sabe, de boa qualidade, mantém as famílias ainda na área rural, então esse é um desafio que não é mais fácil. Na área rural, algumas coisas básicas. Condições de se locomover com dignidade, e comunicação. A comunicação celular e internet. Para eles não precisarem se deslocar e tocar a vida do lado mesmo. Muita coisa ainda para resolver. Que não é preciso se deslocar para resolver. Basta ter uma boa qualidade de comunicação. E o último tópico que a gente pode mostrar essa tarefa que a gente está fazendo aqui. Vocês veem que a gente poderia se contratar, deixar e ter feito um diretor de gabinete, escritório, que entrega aqui, a gente faria tranquilamente 2 meses com o diretor de gabinete. Só que uma forma é a gente faz uma participação que a gente acredita que é uma forma que tem mais pessoas acompanhando e controlando o plano. Se nessa reunião eu quero localizar 3, 4 pessoas, que sabem quem é o diretor, fiscalista que acompanha, a gente tem uma situação melhor que a gente tem como isso. A participação não aparece lá, no processo bom, mas a gente acha que pelo menos se a gente colaborar nesse sentido, é uma forma de fazer que a pessoa tenha mais chance de dar certo. Então, agora em relação ao tema, logo no primeiro tema, rapidamente, vocês estão familiarizados com esse tema, a gente sabe que tem muito claro que o tema dos zoneamentos, vocês tiveram acesso ao mapa do zoneamento de vossa cidade, um mapa, uma planta do município que é cheio de coisinhas, cada coisa que pode acontecer ninguém, que tipo de uso, que tipo de edificação pode ter. Por que isso? Às vezes ele está conflito, uma indústria perto de uma residência, uma ocupação que tem fragilidade ambiental. Só que o mapeamento ele é um tipo de ferramenta que ele trabalha numa outra esfera. Ele define sobretudo as áreas que são áreas de urbanização, mais intensas, e as áreas de, a gente chama de atividade, as áreas não urbanas. Tá? Então aqui o que a gente está sugerindo é o mapa de São Pedro de Orlando, o município como todo. Aqui está Santa Teresa, aqui está a área central, aqui está a Boa Parada, aqui está a São Sebastião. Aqui está uma mancha que a gente sugere como sendo a área urbana. A gente está propondo um equilíbrio que está no perímetro urbano, que é a retirada de algumas áreas do perímetro urbano, que não são ocupadas por áreas de fragilidade ambiental, mas também a ampliação para algumas áreas mais seguras de ocupação. Tá? Mas de uma forma geral, o que a gente sugere é que o território como um todo, essas áreas de São Sebastião sejam aquelas que a gente fortaleça a existência delas de uma forma reforce também o papel delas como áreas urbanas mais estruturadas. Tá? A gente fala, por que não fica todo o território que são feitos de alcântara de desenho e fala como área urbana? Vocês imaginam o que é o impacto disso? De ter um loteamento aqui, outro aqui, ainda tem que levar infraestrutura, iluminação pública, calçamento, escola, posto de saúde, saneamento. Qual que é o custo disso? De ter que levar uma rede de 40 km para o lado, 30 km para o lado, tem que financiar isso. E ainda financiar essa situação. Então, quando a gente discute aqui, a gente fala sobre área urbana e área não urbana, a gente vai falar que a área urbana vai fazer muita coisa na área urbana. Vai falar um pouco mais para frente. Não significa que a área urbana vai ficar parada. Mas significa que, sobretudo, nessa área aqui, é aquela que a gente vai concentrar um pouco mais de estrutura e equipamento. E a gente vai ter um salto de população projetada que a gente fez para justificar. Então, essa é a primeira discussão do mapa de zoneamento. A gente está dividindo o território e assim tem um sítio para zoneamento super complexo. 28 macrozonas, e aí tem as diretrizes que são genéricas demais. O que não faz sentido? Toda essa área aqui, a cidade vai relativamente
depois para os moradores vai ser difícil entender, né? Então ele está simplificando aqui. Aqui dentro vai acontecer muita coisa. Foi o que eu falo para vocês, alguns elementos. Havia, né, as questões parâmetros nessas áreas de urbanismo. Tá? E aí, qual que é a ideia? Essa é uma zona rural, né? Proteger a flora e a fauna, promover os sustentáveis, incentivar o lazer, o turismo, a tecnologia de produção orgânica, coibir a irregularidade fundiária, incentivar a diversificação econômica, né? Isso é essas áreas de. Agora, para a área de produção urbana, que é a vermelha, né? Então, fomentar a cidadalidade, incentivar a ocupação do Brasil urbano, tem muita área de dentro que não está ocupada ainda. Mas já tem infraestrutura, já tem pavimentação, já passa por infraestrutura. É muito importante ocupar essas áreas para poder otimizar isso e não você não ter que bancar essa urbanização cara. Né? Vocês que vão financiar. Né? E algumas coisas que eu vou ficar um pouco desse aspecto. Né? Qualificar e criar o partilhar públicas brasileiras, que você poderia ter privilégio de ter a praça, o parque de perto, né? Ela sempre tem a pracinha. Mas a gente tem potencial para outras áreas do lazer também muito grande, o parque linear, o recurso d'água, que é um patrimônio muito importante. Né? E aí, aqui, entra agora na discussão sobre o perímetro urbano. Se vocês lembram como é que é o perímetro urbano atual, perímetro urbano é uma palavra, a gente acostuma a falar, mas é importante saber o alcance do que significa perímetro urbano. E saber, geralmente, o que maneira dessa coisa muito explicar. Tem modos aqui que é esse modo que entra o perímetro urbano. Porque quando a gente fala perímetro urbano, geralmente a gente tem uma valorização do patrimônio. E é importante a gente deixar claro que tem estudo que mostra 2 vezes, 3 vezes o valor da terra transformada em terra urbana e que é a terra rural. Então, quando ser individual, é óbvio que a pessoa vai querer esse perímetro urbano. Às vezes ela quer ser perímetro urbano, ela não quer contribuir com o pagamento de IPTU. E aí é o pior dos cenários, porque começa a ter um monte de ocupação dispersa, a prefeitura tem que levar a infraestrutura, mas não tem como arrecadar recursos para isso. E é cobertor público, não tem muita ocupação, mas a gente vai levar essa infraestrutura. São decisões que são decisões fáceis. Né? Então, hoje, o perímetro urbano de São Pedro, a gente tem a via SC, que é essa linha aqui por dentro, a gente tem 500 metros para cada lado, né? Da via, que é como se fosse um raio, né? 500 metros para cada lado da rodovia, é uma área de urbanização, perímetro urbano. Só que vocês sabem melhor do que a gente, porque quando a gente atravessa essa rodovia, nesse trecho aqui, a gente pega áreas um pouco mais tranquilas para ocupar, mas pega a área de uma linha, né, que é beira de rio, né, e que são áreas não são urbanizadas. Né? Então, o que a gente fez foi trabalhar, você vê que a mancha agora, ela está muito mais entrecortada aqui no perímetro urbano, porque a gente tem visto muito mais cuidadosos sobre isso. Áreas de especificidade, movimento de massa, né, escorregamento, erosão, área de inundação. Né? E mesmo assim, você vê que tem muita área para ocupar. Tá? Então, esse é uma área que tem uma proposta que a gente tem da expansão do perímetro urbano, nessa direção da via que vai para São Sebastião e para essa camada que é hoje o perímetro urbano que ela é uma largura fininha da via, né? A gente está sugerindo um pouquinho mais para ter loteamento, ter uma estrutura um pouco melhor nessa área. Tá? E aí, essa aqui é um pouco a mancha, né, do perímetro urbano. E o que a gente fez? Né? A gente evitou a zona de proteção, a zona de ocupação controlada, a gente evitou essa ocupação muito linear, muito dispersa, a gente evitou as áreas sensíveis de desastres naturais, a gente evitou as áreas de proximidade, a gente não pode ocupar a área penitenciária, né? Tem uma área de proteção da penitenciária que pode ser ocupada também, os móveis rurais, os móveis produtivos rurais, a gente tem que poupar essas áreas. Porque quando é uma área produtiva, assim, o próprio urbano muitas vezes acaba expulsando o próprio vida, e tal. Então, e as áreas de floresta preservada. Esse foi o critério que se usa também na pauta do urbano. E aí, aqui estão alguns desses estudos. Esse aqui, por exemplo, é o perímetro urbano atual. E aqui está passando a SC, passa mais ou menos nesse vale aqui. E aqui está o perímetro, mais ou menos 3 metros para cada lado. E aí você vê que ela vai atravessando um monte de áreas de acessibilidade, né? Um monte de áreas de proteção de corpo de morro. Né, que a gente fez com esse estudo um pouco mais detalhado para chegar nessa proposta que a gente usa aqui. Tá? E o que a gente fez também foi uma proposta que a gente vai falar na sequência sobre centralidade urbana da ciência de agricultura. E a gente fez aqui, esses aqui são outros mapas que a gente utilizou como base de estudo. Cada ciclo de desse aqui são os imóveis licenciados pelo Centro de DGE em 2018. Então a gente viu comparar também 2010, 2022, ver quais são os eixos de expansão, quais são as áreas que estão sendo mais ocupadas, quais são aquelas áreas que
cada linha dessa aqui é uma leva, né, um imóvel, um terreno grande que tem, e essas linhas pretas são os imóveis que estão no cadastro do município. Quer dizer que tem muitas levas, muito terreno grande, ainda não parcelado nessa área urbana, né? E aqui também é algumas questões de vegetação preservada, né? Como se trabalhou com a vegetação. Então aqui a gente tem que tomar porque é uma luz 3, tudo que está achurado de verde, de preto, aqui são as áreas ocupadas, urbanizadas, que tem o sistema viário e edificação em si. Tudo que está de verde são as áreas não ocupadas que poderiam ser ocupadas. Então a gente tem basicamente, né, aí uma boa parte, quando chegou a classificar naturalmente 60% da área dentro daquele plano urbanizado não ocupada ainda. Que é muito importante que a gente ocupe isso aqui. Né? Porque a área já tem arquitetura, já está próximo do equipamento, está próximo do saúde, da escola, da praça, né? As pessoas vão ter a condição de moradia um pouco melhor. E a gente fez o cálculo, né? Se a gente colocar nessas áreas verdinhas aqui está essa área de lançamento de coisa que precisa também comprar. Né? Se a gente colocar nessas áreas verdinhas, uma densidade bem baixa, fica uma densidade baixa, pega um lote de 360 metros quadrados, padrão, por uma casinha, esse lote de 360 metros quadrados, nós vamos ter que ter base de cálculo. A gente colocaria 32 pessoas só nessa área dentro, que é quase 6 vezes a população atual de São Paulo, só o pode se fazer sem precisar de uma nova habitação. Tá? Então, isso significa vocês imaginam o que não significa que toda a área vai ser uma casinha de volta. A gente, quando for discutir o zoneamento, um pouquinho mais para frente, vai ter área de prédio. 4, 6, vai discutir qual que é essa altura ainda. Às vezes mora uma família, às vezes mora no outro. E aí, no meio de 60, às vezes a gente vai colocar tranquilamente 60, 150 pessoas aqui. Então, também tem uma noção de proporção. E tudo no entorno, sem grandes devastações, sem ir para a área de risco, sem agressões. Sem agressões. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, porque a pessoa que está no lotezinho aqui, ela vai querer que seja protegido. A pessoa que está nessa lá, ela vai querer. Só que a questão nossa é como coletivamente a gente vê o que é necessário para o município nesse momento. Né? Não significa que se o município crescer mais rápido que a gente imagina, daqui a 10 anos fazer um plano de diretoria junto com o período urbano, não tem problema nenhum. A gente não pode fazer com que ele seja largado, não pode nem ser afetado demais com a cabeça de força, porque se der pouco oferta do terreno, fica muito caro, né? Lei da oferta da tem pouco oferta do terreno, tem muita demanda, o preço lá para cima. Mas também não pode ser frouxo. Se for frouxo, vai fazer o aqui do outro lado, onde é que coloca uma escola? Está tudo disperso. Onde é que coloca um posto de saúde? Está tudo disperso. Qual dia que a gente vai pavimentar? Todas as vias, né, cada uma tem um orçamento de cada um. Então, essa é uma decisão que é uma decisão coletiva, e que é uma decisão de planejamento. Se o plano diretor for só justa posição de interesses individuais, a gente não precisa fazer planejamento. A gente tem um monte de exemplos de plano diretor que é só isso. Ah, tal pessoa quer fazer um orçamento, então faz uma orçamento. Tal pessoa quer fazer um orçamento, então faz um orçamento urbano. A gente tem que achar o meio termo, entre que o interesse privado, particular, que é importante que aconteça. É muito importante que faça o loteamento, muito importante. Que é um loteamento que dá área pública, é um loteamento que faz o sistema viário regular, é um loteamento que cria condição para ter um ponto de saúde, uma escola, um pouco mais para frente. Então é importante que é importante que tenha prédio. Né? A gente vai discutir qual que é a necessidade de prédio, mas da onde? Tem que colocar um prédio. Né? Lá no final da organização, uma rua sem saída, 12 pessoas que vão estar lá no final daquela organização demandando infraestrutura. Então, esses são aspectos muito relevantes e é um choque entre o que é interesse da população, do município como todo, e o que é interesse particular. Não é uma decisão fácil de ser tomada. Aí vai dar nossas sugestões, nossos critérios, vai competir ao núcleo gestor definir se esses critérios são adequados ou não. Tá? Se vocês terem ideia do que está avançando. Aí, só você ter ideia, né? O cálculo que a gente tem em 2020, cada hectare de área urbanizada custa por volta de 800 mil reais para implantar. Então, mas eu vou te dar como implantar. Geralmente ele implanta parcialmente, para a implantação, às vezes na reforçada, né? Mas além do custo de implantação, o custo de manutenção, que é o custo permanente. E a pavimentação, e fazer a reposição da lâmpada do posto pequeno, né? Fazer tudo isso é custo que é permanente. O município não tem uma arrecadação tão alta, né? Como é que ele vai dar conta disso? Você também tem uma ideia de tudo isso também. Então, essa é a questão do perímetro urbano. Tá? A gente está sugerindo essa proposta do perímetro urbano aqui,
né? Que é essa oficina que a gente está incorporando quase todas as noites já urbanizadas e sugerir que a população aconteça ao redor disso. Depois vai sugerir também, se não vê na mobilidade urbana e tal, outros aspectos para ajudar a organizar essa situação urbana aqui, depois que vai falar. Tá? E aí, o último tópico desse primeiro bloco tem a ver com as áreas especiais. A gente está sugerindo 3 tipos de áreas especiais para serem demarcadas no território. Uma delas é as áreas de interesse ambiental. Quais são os patrimônios que o vereador tem que ser qualificados no município? A gente tem as capoeiras, tem as moarias, tem um conjunto de patrimônios tradicionais que realizar crescimento, ele já viu que dá para crescer muito, às vezes é aquela urbana. A situação que está tendo que é muito importante a gente levar, qualificar e de alguma forma então a gente demarca as áreas de interesse ambiental. A outra área são as áreas de interesse social. Então, ele está crescendo, vai continuar crescendo, e ela não vai crescer só com a população de alta renda. Diversifica o comércio, vai ter emprego, quem trabalha já no comércio nesse emprego, eu conseguiria intermediário lá. Aí você vê 1, 2 salários mínimos, a gente vai compartilhando, né? E não adianta a gente achar que isso não vai acontecer. Qualquer município que cresce é uma possibilidade de população de renda, uma população de intermediário. Então a gente fala aqui de áreas de interesse social, mas a gente pelo menos ter algumas áreas, alguns lotes definidos, para que a prefeitura possa futuramente submeter um projeto ao Minha Casa Minha Vida, ou financiamento para poder produzir o agricultura. Tá? E aí tem várias estratégias diferentes. A gente aqui está seguindo uma estratégia um pouco alinhada a uma visão um pouco mais equilibrada. Porque antigamente, tinha um diretor que pegava uma coisa do município e pintava uma área aqui, uma área de interesse social, um terreno privado. Para poder levar uma área de interesse social no terreno privado, porque vai ter que ter uma propriedade social. E muitas vezes a prefeitura não tem. E o que acontece? Acaba ficando um tipo de demarcação sempre forte. Então, quem está sugerindo aqui nas áreas de interesse social é que cada novo loteamento, a partir de uma determinada tamanho dele, a partir de 20 lotes, tem uma coisa, esse parâmetro específico de vocês aí. 20 lotes, 30 lotes, 5 lotes, 2 lotes dentro desse daqui a 10 anos, se tiver 5 loteamentos aprovados, né, boa parada no centro ou aqui em Santa Teresa, a gente teria 10 lotes para produzir o treinamento do curso nacional, e aí aos poucos a gente pode tornar essa situação. Se a gente não fizer isso, ela vai morar essa feira, porque ela precisa da força do trabalho, e não tem transporte coletivo, ela não vai caminhar para a gente chegar no trabalho, ela vai ocupar as áreas que é possível. Beira de rio, comum, a escola que a gente sempre cria uma condição para que isso aconteça, e infelizmente a gente vai sofrer um efeito colateral. E aí a última das áreas de interesse histórico e cultural. Aqui no centro, tem patrimônio espalhado dentro do território, tem que demarcar essas áreas com áreas de proteção. Então, para você ter ideia, a gente, de uma forma intencional, não está demarcando de forma muito precisa. A gente está falando, por exemplo, aqui nas 3 centralidades, na Santa Teresa, na Boa Parada e no centro, todo novo loteamento ali tem uma proporção de áreas demarcadas como áreas de interesse social. Eu estou com uma bolinha azul em cada lado. O patrimônio cultural tem esse patrimônio, é um patrimônio coisa excepcional que tem, que toma cuidado. Ninguém é contra a palavra, sabe a disputa que está acirrada para ter uma organização da via para a divina, a importância que tem, mas também qualquer parte que está sendo então é algo que é um patrimônio muito importante, como a gente tem na área da Praça Central, a área da Praça Central, também é um dos elementos do patrimônio histórico do então, a gente também tem esse elemento que precisa ser identificado e protegido. Então, essa é o primeiro tema do primeiro bloco. E o que a gente faz? A gente coloca como uma diretriz que a gente vai depois abrir a discussão e vai passar uma fichinha para vocês falarem de 1 a 5, qual que é a concordância que vocês têm em relação a essas diretrizes. Vocês estão como é que é a primeira? Pouco satisfeitos? Não. Se é pouco importante, a primeira se é muito importante. Aí só para a gente ter uma ideia de qual que é a adesão das pessoas em relação a essas perspectivas que a gente está colocando. Então a primeira diretriz é essa, né? O plano diretor deve prever uma população mais intensa na parte mais central da cidade, Santa Teresa, Boa Parada e o centro, daqui que a gente tem que mais gente morando, né? Então a gente fala, prever uma população mais intensa, qualificar essas centralidades, né?
e evitar essa ocupação linear. Não sei se vai ter discussões. Lá em Santa Filomena teve. Vamos fazer um perímetro urbano ao longo da SC, desde aqui do centro até a Avenida. O que acontece? É um perímetro urbano de 25 km. E aí tu vai ter um monte de uma casinha mais do que a outra pendurada na rodovia. Então a pessoa sai direto para a rodovia e onde é que coloca a escola? Se colocar a escola no meio do caminho, vai ficar pelo menos 6 km de distância de qualquer das áreas mais externas. Então, assim, até lá na Santa Filomena, o pessoal acolheu isso. Se você está fazendo para entenderam, talvez seja nesse momento que a gente precisa verificar essa forma linear. Essa é uma das coisas que a gente está pensando. E orientar o conhecimento para as áreas menores do ambiental. Por isso que a gente tirou as áreas mais ambiental do tempo urbano, acrescentou uma área mais segura para você falar naquela direção, um pouco mais possível. Então a gente quer esse o setor de apoio para fazer isso. Então, de acordo com isso, a gente vai declinar as pistas de zoneamento, mas se a gente não tiver de acordo com isso, a gente vem com a proposta pronta de fazer isso. Então, se você fala de diretriz, é um pouco nessa lógica. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, centralidade de equipamento. Esse aqui é um microfone, né? O legal do arquiteto que ele consegue criar coisas que não necessariamente existem, mas que às vezes representa uma expectativa, uma ideia futura. Né? Quando a gente fala de centralidade, não está necessariamente falando do centro da construção nacional, nós estamos falando desde o espaço, o território que precisa congregar o conjunto de atividades que são de referência para a população. Aqui é um caso desse, é uma praça, junto com a igreja, junto com a escola, junto com a área de lazer. Se a gente faz fazer uma lógica, cada um desses equipamentos esteja disperso, aqui na escola, a praça está um canto para lá, né, a escola não sei aonde, a creche está para lá, a gente faz a população sucesso, e que ela toda vai ser muito difícil aparecer no tipo de comércio e serviço, vai ser difícil o transporte coletivo funcionar. Né? Então a gente tem que estar, pelo menos aos poucos, e orientando o surgimento dessa centralidade. Santa Teresa já tem uma centralidade, como eu posso dizer, nascente, se consolidando, se estruturando. Mas como é que a gente consegue, a partir das decisões futuras, da praça que vai colocar, da escola que vai ser construída e tal, ajudar a estruturar o tipo de centralidade desse suporte? Né? Um exemplo claro, com a escola. A gente coloca uma escola pendurada na SC 281, o que acontece? A criançada, quando sai da escola, já sai na cara da rodovia da normação. Quando a gente coloca uma escola na frente de uma praça, o que acontece? Às vezes não frequenta uma praça, porque a praça não tem ninguém, porque ela é uma comunidade segura. Né? Quando a gente coloca esses equipamentos, os dois têm sinergia. Uma coisa alimentando. Sincero. Então, assim, a gente sabe que é fácil, né? Mas se a gente não planejar isso, aí a gente não consegue fazer. Né? Então, a ideia de centralidade é essa. O que a gente está sugerindo é evitar essa situação, né? A gente tem, hoje, a gente consegue um pouco mais de comércio, serviço, ao redor da praça, e aqui na Santa Teresa principal também, né? E por que isso acontece? O comércio, não adianta pintar uma folha de vermelho e falar, agora aqui vai ter uma padaria da Santa Teresa. O comércio não vai onde a gente quer. Quando o comércio vai onde tem gente. Né? E aí onde tem gente é onde a gente tem que ter estratégia. Porque a gente vai, as pessoas não tem um ponto de ônibus, por exemplo. O estádio de transporte coletivo não funciona bem. Né? Não tem um ponto de ônibus é onde um lugar que cada meia hora, uma hora, 20 pessoas entram e saem. Quando a gente coloca uma escola, é um local onde às 8 horas da manhã sai, entram, sei lá, 100 e poucas crianças e mais 200 pais que levam atrás das crianças. Então, esse tipo de situação é muito importante. Né? Então, o comércio, claro, a gente vai conseguir levar o comércio para todas as ruas. Mas, pelo menos, a gente ter centralidade equilibrada nesse três pontos. No centro, na boa parada e aqui na segunda coisa. Aí fica sugerido. E é um pouco nessa lógica de integração. Integrar o transporte público, se cidade vai crescer, a gente espera, sinceramente, que o transporte coletivo funcione um pouco melhor. Uma questão metropolitana também. Né? A gente faz participação com o município, mas uma discussão dos outros municípios também, né? Então, de ter oferta de transporte coletivo, de ter a oferta de equipamentos que vão ser sede, escola, para praça, de posto de saúde, e também a gente incentivar um pouco mais de gente morando. Então, um pouco mais de gente morando. Às vezes, tem nessas áreas aqui, na Santa Teresa e lá no centro, algumas áreas que a gente possa ter uma prédio um pouco maior. E aí, claro, a escala assim vai ter fazer, não vai ser hoje, vai ser 6 ou 8 lugares, vai ser 12, vai ser 20, vai ser 4. Que é pelo menos falando.
Se tudo de acordo com essas 3 áreas, você tem um pouco mais de necessidade de fazer de acordo. Aí você depois qualquer necessidade dessa. Quando tem mais gente, né? Primeiro, a professora vai arrecadar um pouco mais, vai ter condição da escola de saúde, vai poder ter condição de planejar, o orçamento novo vai ter que ser uma área pública para o equipamento da escola de saúde, isso serve organizado. Então a gente quer que essas 3 secretaridades concentrem um pouco mais da população. Tá? Sei que não vou entrar em detalhe, tá? Mas é só vocês saberem que, por exemplo, eu sei que eles quais são os equipamentos que tem lá no centro, né? Que a gente está ali na praça, né? Na igreja, em cima da praça, na prefeitura, né? Então, quase todos os equipamentos estão ao redor desse nível, então, educação pública, cemitério, né? Religiosa, e tal, saúde, educação, estão ao redor desse espaço. E outra centralidade é aqui em Santa Teresa, né? Que a gente tem também ali equipamentos de lazer, aqui na praça que a gente está, né? Tem ali de saúde, hospital, tal, né? Então, são as 2 centralidades um pouco mais estruturadas, tem um pouco mais de equipamento. Se a gente for, né, falando dessas 3 centralidades, sendo Boa Parada e Santa Teresa, o que já tem em cada uma delas e o que falta? Né, questão do futuro, que seria interessante incentivar. Né? Então, para Santa Teresa, né, questão de curso inicial, fazer cultura, infraestrutura para a questão de bicicleta e caminhada, incentivo ao comércio, transporte coletivo, né? Mas tem alguns coisas, tem o BES, a entrada, tem o hospital, né? Tem um conjunto de equipamentos também da renda educativa. Então a ideia é fortalecer esse conjunto de equipamentos complementares no futuro. Não está prometendo que isso vai acontecer, então seria interessante que isso acontecesse. Se a prefeitura for implementar, né, uma área da zona, um ponto policial, tem um lugar interessante para que isso aconteça. Então dá orientação para que isso aconteça em qualquer momento. E aí esse aqui é um pouco um esquema, que a gente chama de esquema territorial, né? Vocês veem que a gente trabalha aqui naquela área da macrozona urbana, né? As 2 centralidades mais fortes, que é o centro principal e a Santa Teresa, uma centralidade mais complementar ao centro principal, que é a Boa Parada aqui, essa nova área de expansão para o sul, né? E São Sebastião aí mais do sul. Né? Então a ideia nossa é um pouco fortalecer esse núcleo e trabalhar um pouco melhor a integração entre eles. Isso vai refletir lá na estratégia de mobilidade da Vila Federação que a gente está procurando. Tá? Para você entender, quando a gente coloca a linha preta aqui, significa que hoje tem a ligação da SC, que faz essa integração entre a Santa Teresa, a Boa Parada e a área central. Vai estar sugerindo uma rota alternativa para intensificar essas relações, possibilitar a questão da caminhada da bicicleta, ter uma rota alternativa como caminhão novo da SC, que tem um pouco mais de adaptabilidade do sistema. Então, isso a gente está propondo. Você vê que nós estamos propondo uma via nova no interior, em que a lógica que é a diretriz de fortalecimento da superioridade. Concentrar aqui, né, esse tipo de. Então, aqui um pouco, né, do quais os equipamentos que faltam, que precisariam em cada uma das localidades para a situação. Então, o objetivo do fomento dessa centralidade é esse, né, promover um pouco uma densificação moderada de pessoas, né, ter mais pessoas morando nessa localidade, promover o turismo, evitar, por exemplo, essa questão só do uso muito residencial. O uso residencial é importante, né? É legal ter um comércio no bairro próximo, né? E aí tem algumas formas de incentivo isso acontecer. Vamos ter bicicletas de 4 andares aqui. Se a pessoa tiver um térreo comercial, ela ganha mais um apartamento. Então, incentivo que o comércio aconteça. A gente pode trabalhar um pouco no psicológico que está ligando com o criar incentivo. Né? Outra coisa, né? Fachada assim. Você já passaram por essas ruas, que é só rua, tudo cidade grande, assim, que é só parede cega de prédio alto de estacionamento? Você passa pela rua à noite, é só paredes cegas, né? As pessoas se sentem seguras, porque não tem nenhum tipo de uso de relação com as fachadas da cidade. Né? A gente desde os anos 2000, várias cidades incentivam a fachada assim, porque é o comércio no prédio. Não vai acontecer em todo lugar, não tem uma rua sem saída para falar nas ruas principais, centralidades, mas se colocar pelo menos 50% do prédio como área comercial, pode ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí vai ter comércio com o doutorado, sábado, e a gente acha que a segurança do lugar é colocar a área do tapado, o muro, o quarto, colocar 5 metros de muro, isso não dá segurança. Tem muita pesquisa científica que mostra isso. O muro ao quarto dá mais segurança. Por incrível que pareça, quem passa na rua sem seguro, que não vê ninguém, não interage com ninguém, né? E a pessoa que pula o muro, ninguém sabe o que está acontecendo. A segurança acontece quando a gente tem uma dinâmica maior, pessoas observando, né, controlando o espaço, pela comércio, serviço,
Vivência. Né? Então, isso é uma coisa que é interessante a gente vai incentivar. Tá? Então, é isso que a gente quer também, poder. E aí, o empreendedor vai construir um prédio quadrilhado. Poxa, mas aí é papel nosso, né, pedagógico, porque olha, vai ser construído dessa forma aqui, quando eu poder alugar o comércio que quer, vai tirar uma renda disso, vai ganhar mais um pagamento que pode utilizar. Então, oferecer alternativas, né, que são economicamente criadas. Por exemplo, se você conhece a avenida Lauro Linhares, lá em Florianópolis, que sai do centro e vai até a UFS, né, que é a beira-mar, que é uma unidade que é a paralela. Vocês podem ver os 10 prédios dos anos 2000 e os prédios dos anos 2010. A diferença é que os prédios recentes quase não tem comércio, com a sanidade, é outra relação de segurança. Então, isso é muito interessante que desde agora começar a discutir, sobretudo onde essa transformação vai acontecer. Né? Então, essa é a segunda diretriz. Né? O plano diretor deve incentivar uma melhor conexão entre as centralidades, essa distribuição de equipamentos, de saúde, de educação nessas centralidades. E também incentivar a questão do emprego de comércio nessas áreas prioritárias. Parece uma diretriz óbvia, mas não é óbvia. Ele está falando, só vai acontecer em qualquer lugar, vai acontecer nessa localidade. E por incrível que pareça, tem aceitação massiva disso até na área rural. Eles explicam que é importante ter um São Pedro do Alcântara na centralidade mais estruturada e ficar dependendo do seu ficar dependendo do Florianópolis. Então, não vai ser no quintal deles, mas vai ser mais próximo. Então, isso é importante. Então, essa é a segunda diretriz. O terceiro é que eu acredito que o tema desse bloco tem a ver com mobilidade. Então, assim, mobilidade, Florianópolis é um outro exemplo também. Qual que é a visão muito estreita de vários agentes políticos e sociais de Florianópolis? Essa mobilidade significa duplicar, triplicar, exportar, aumentar, fazer viaduto, fazer terceira ponte, quarta ponte, essa precisa, não dá para resolver tudo de uma hora para outra. Deixa a praia. Mas quase 80% dos investimentos deles para nós são infraestrutura viária nos últimos anos, isso tem significado só um uso induzido de transporte individual. E mobilidade tem a ver com a forma como a cidade se organiza. Se eu tenho meu emprego próximo da minha moradia, ou a creche, meu filho próximo da minha moradia, eu preciso de carro. Né? Isso na teoria. Né? Agora, se está distante 8 km para lá, 20 km para lá, eu vou necessitar de depender de transporte individual. E assim, tem cidades que são fortes, são Pedro Alcântara, que funcionam relativamente bem. Tá? Então, a gente precisa ir muito longe para ver. Então, a ótima mobilidade é tentar aproximar essas relações. Não é feita, não é fácil. Vou estar colocando tudo, mas é tentar ter uma lógica de distribuição equilibrada dos equipamentos, de ter áreas comerciais, um pouco mais de gente morando, que elas possam estar próximas dos equipamentos. Então, isso é mobilidade também. Não significa não investir em transporte coletivo. Não significa não investir na via que a gente está sugerindo para uma via paralela. Não tudo isso, mas uma coisa equilibrada com ela. Isso aqui é um pouco o cenário das vias que a gente tem. Aqueles pedacinhos de ciclovia, nesse mês que a gente está aqui, mas geralmente a ciclovia que bom foi feita, que tem valorizar que fez, mas geralmente ela não liga necessariamente a áreas de interesse. E a nossa sugestão é que, sobretudo, essa ideia de ter calçada qualificada no eixo de ciclovia, pelo menos entre as três centralidades que tem. Ele não tem desse local onde não precisa. Se a gente interligar essas três centralidades, talvez 80% da população vai discutir aquilo e vai estar ligando pontos de interesse. Então, às vezes a prioridade, a decisão difícil do planejamento é decidir qualquer previsão. E aqui é um pouco quando fala de mobilidade é essa. O negócio de 50 segundos não mudar. Mas onde é que é mais importante? Onde mais gente vai estar fazendo isso? Onde é que vai trazer mais benefícios para a população? E por isso que está reforçando a ideia da centralidade da interligação que é. Na frente do cara falar uma coisa sobre isso. Aqui em relação questão de pedestres, ciclistas, tem uma relação que é muito ruim, de uma forma geral, para esses usuários. Não acho que essas vias locais, com outras saídas, devem se preocupar em fazer esse problema. E as pessoas usam a rua, está tudo certo, não passa muito carro, só um carro a cada meia hora, porque só tem embora naquela rua. E tem muito todo, dessas ruas locais aqui. Mas essas vias mais importantes, elas têm que dar uma condição um pouco melhor para caminhar, para bicicleta, para transporte coletivo. E carro é quanto nós estamos predominando. Não tem dúvida disso. Mas uma coisa é que funciona para nós, quase 70% dos deslocamentos tem de carro. Tem cidade que essa relação é de 30% a 40%. Se 10% das pessoas deixarem de carro em casa
para usar se 5 deixar o carregador para caminhar, se 5 deixar para usar o transporte coletivo, cada um ajuda um pouquinho e a gente tem cidade muito melhor. Agora, se todo mundo for para o transporte individual, autorizado, não tem investimento nenhum. Tem aquela psicologia que foi feita ali, bicicleta, escola, caminhar, tudo ali está tudo inteligente, passeio, tudo, entendeu? Estão utilizando aquilo ali. E aí é um uso inclusivo para isso, né? Cria infraestrutura, mas ninguém usa bicicleta. Qual que é a lógica? Ninguém usa infraestrutura, não tem infraestrutura que ninguém usa. É uma relação com uma coisa que não tem infraestrutura, ninguém vai usar. Aqui também, em relação ao ciclista, então tem um pedaço da SC aqui de psicologia, como tem um pedaço de global de psicologia. E aí, aqui está uma questão muito importante, né? Hoje, aqui na centralidade de Santa Teresa, está fazendo oficina aqui, tem a centralidade do centro e tem também a Boa Parada. Hoje, o que faz a conexão disso é a SC 281, né? Tem esse pedaço aqui. 281, e aí a gente está sugerindo uma rota alternativa, a gente queria hoje para computar o conjunto do chat, talvez tenha ajustes a ser feitos aqui nessa rota. A gente fez um estudo sobre alguns aspectos ligados à topografia, às áreas de risco, às áreas de proteção, onde é que é a expansão urbana, porque quando a gente liga, a gente faz uma nova conexão, essas linhas pretas são os trechos já existem, as vermelhas, só que ela tem que estar sugerindo de interligação, para criar uma rota alternativa paralela a SC 281. Né? Quando a gente propõe isso, ela não está só ligando o Santa Teresa ao centro. Ela está criando todo um eixo de ocupação ao longo dela. Isso é muito importante. Porque se a gente passa uma via como essa, quero ligar o centro da Santa Teresa, então passa aqui pela primeira do morro. O que eu estou fazendo? Estou dando pressão numa área que não pode ser ocupada. Então, o estudo que a gente tentou fazer aqui, também quando a gente ficar naquela área do perímetro urbano, quais são as áreas mais propícias de ocupação, para que essa via, quando for consolidada, ela ajude a estruturar uma nova organização por essa parte. Tá? Então, e outra coisa, né? A gente sugeriu aqui essa rota, né? Essa rota alternativa aqui, né? A gente está tentando talvez isso um pouquinho mais para frente aí, estudar essas questões de ajuste, para vocês verem, por exemplo, essas manchas verdes são as áreas de proteção e de risco que a gente não pode ocupar. Mas essas manchas brancas aqui são áreas urbanas que são urbanizadas, são boas para ser urbanas. Então a ideia é que ela passe justamente nessa área urbana a configurar essas áreas de ocupação aqui, ocupando aqueles verdes, aqueles vazios urbanos que você mostrado lá, aquela área lá no começo. E também ajudando um pouco melhor a dar organização tanto para o tecido urbano aqui da Santa Teresa quanto para o centro. O que acontece hoje, né? Aqui no centro, entanto, a gente já tem as duas vias, né? Mas na Santa Teresa às vezes acontece, tem a via aqui, e tem essas vias que saem da via principal e tem desvio de peixe, a gente chama, né? Uma via que depende da via principal, e isso aqui é tudo fundo de ocupação do rio, ou seja, que não tem impacto, né? E aí a gente a gente cria outra via, a possibilidade de criar essas conexões e organizar um pouco mais o tecido urbano. E aí também tornar o rio um elemento que não é o fundo, mas é a frente dessa ocupação. A gente lá nas áreas verdes sugeriu, né, a questão da valorização do rio como um parque linear, e assim, então, vai querer investir em parque linear e tal. Vocês pegam vários exemplos de municípios que utilizaram o rio como elemento importante do planejamento, e ele se torna uma área de requalificação muito importante. Provavelmente, assim, aqui é uma área que tem uma atração muito grande de empreendimento imobiliário. Em vez de ter aquela edificação que está lá na frente da vila, lá, ela vai ter diferentes impactos. Se esse parque linear de Paulo Grande, não, eu fico recentemente agora. Aquele parque linear, uma boa parte dele passava no terreno privado. O que a prefeitura fez? Ela deu uma coisa, tem interesse de terreno ocupado, tem interesse de fazer um parque linear aqui, uma parte pública, a gente já tem que falar tudo, essa parte privada, e você dizer, olha, aqui, se você quiser esse parque linear, vocês vão ganhar um pouquinho mais de potencial, um pouquinho mais de modalidade para mais, os devem se formar. Por quê? Porque eles ganharam duas vezes. Eles ganharam primeiro, que ganharam mudar a mais para construir. Segundo, que era bebê, deve poder considerar bebê ruim de qualquer forma. E segundo, o fato de ter o parque ganhar para uma frente nós duas muito mais efetivo. Então, assim, a pessoa, pô, eu vou ser empreendedor, nossa preocupação é empreendedor, não. A preocupação é empreendedor, a preocupação aqui é criar o parque ganhar. E aí, nesse caso, tem uma situação onde o empreendedor está ganhando, mas a população está ganhando por esse tipo de parque ganhar. E aí é uma coisa que a gente tem que decidir. Vai dar para o rio essa característica do fundo de urbanização, onde tem um muro, as pessoas jogam no corpo, onde ninguém sabe o que acontece no rio, ninguém é um problema, ou a gente vai criar o rio como uma frente de urbanização.
E aí a gente pode fazer 80 exemplos do Brasil e do mundo, de cidades que têm fotos, de fotos, que fazem formar assim. E a pessoa que já muita gente conseguiu fazer isso também. Então, Santa Teresa, Porto Centro, Santa Bocadá, tem boas parcelas do Rio que ainda estão muito boas para ser trabalhadas. Também tem que crescer isso agora. Talvez daqui a 10, 15 anos seja a coisa está lá. Então, essa é um pouco a ideia. A ideia que a gente está sugerindo é que essas vias aqui sejam aquelas prioritárias para a alocação de ciclovias, de ruas arborizadas e calçadas estruturadas e o transporte coletivo. Então, vai ter mais gente morando, talvez aqui até funcione uma rota municipal de transporte coletivo, não tenha mais gente morando. Porque vai ter um pouco mais de tudo, né? Como também, né, a gente sabe que tem áreas acidentadas, que ciclovia tem às vezes a dificuldade de poder atravessar, mas é isso, né? Vai dar uma contribuição. Algumas pessoas vão usar essa característica, outras pessoas não vão. Alguns vão usar só do centro para boa parada, outros vão usar só do Santa Teresa para outra ali, mas a gente vai ter uma continuidade. A gente não vai multiplicar ninguém se você que liga nada a lugar nenhum, não adianta isso. Não adianta fazer isso assim. Então, você está seguindo essa rota prioritária. Né? Até futuramente, por exemplo, se você está muito apertado, você vai ter trabalhar esse tipo de binário, né? Uma via que só vai, outra que só vem, e aí faz a nossa mais lá, a gente tem a ver com o projeto dessa infraestrutura, a gente está fazendo projeto. Está falando, olha, aqui a gente está prevendo uma via, todo o terreno novo que for construído aqui tem que prever essa rotação. E já deixar o espaço, já incorporar ela, porque se os loteamentos aqui a gente abriu aqui, perímetro urbano, começa a fazer loteamento, se eles não preverem isso agora, na implantação, vai ter muita prefeitura de apropriar para fazer. E isso que está colocando ali na tua parada, em 5 anos, botaram uns 18 casas, cada uma com 18 casas. Parece um tipo de condomínio. Fizeram a rua lá botada, até lá parece que construíram uma rua. Na boa parada? Deve ser do Viracopos. Viracopos? E aí, pessoal, essa é a terceira diretriz. Suba, Luiz. Pessoal, essa é a terceira diretriz. Esse plano diretor deve priorizar os modos de alojamento aqui para o carregamento certo. A gente está sugerindo essas rotas lá, né? E para o transporte público, no momento que isso for possível, né? Articulando a centralidade. A gente está propondo isso, articulando aquela centralidade, né? E concentrando as densidades dessas vias prioritárias. A gente vai colocar mais gente morando, e se ele vier com o zoneamento um pouquinho mais para frente, a gente está validando essa diretriz, só quando a gente vier acreditar para você com o zoneamento, fala, pessoal, você lembra que está sugerindo que a diretriz é colocar mais gente morando, que tem infraestrutura, que passa ciclovia, que passa a rua, né, estruturada, é isso que a gente está sugerindo aqui para depois poder ter coerência no proposta. Então, a gente vem com o zoneamento depois todo capenga, não, mas nem você tirar o zoneamento. Vai tentar ser coerente com essas diretrizes aqui. Ele está falando, né? Concentrando mais gente, né, nas vias prioritárias dessas áreas centrais. Tá? Então, essa é a terceira diretriz. E aí, a última diretriz, que eu já antecipei um pouco, né? Desse primeiro bloco, tem a ver com as redes de espaços livres. Então, não vou entrar em detalhe, mas assim, espaço livre é um conceito amplo, né? Vai desde as áreas de preservação para o topo de morro, uma área livre, né? De um para valorizar e tal, mas é uma área privada, uma área acessível. Então, tem esse tipo de área de interesse de preservação e qualificação, mas também tem aquelas áreas de uso público de lazer, praça, parque, está tudo preocupado com essas aqui. Tá? Vocês sabem muito bem que a vida de vocês, no município que você resolve o trabalho, é moradia. Para ter qualidade de vida, também a questão da oferta de diversidade de acesso à cultura, ao lazer, e a gente ter prioridade onde se investir é muito importante. E quem está sugerindo aqui é algumas áreas onde isso poderia ser prioritário. Tá? Sobre essa questão dos parques lineares. Entendeu? Uma realidade, tem praça, parque, áreas esportivas privadas, públicas, né? São várias tipologias de espaços livres que se utilizam. Isso aqui é só um exemplo, o município de Moarama, né? Um grande município, né? Mas assim, de população, né? Vocês veem qual que é a estratégia deles, por exemplo, né? Eles têm algumas áreas públicas, né? De parques, de praças, localizadas na área urbana mais densa, e tem os cursos d'água, né? E a ideia dele, do sistema de áreas livres, é poder integrar um pouco esse sistema, né? De alguma forma articulando as áreas de interesse ambiental com as áreas de lazer. Numa outra escala, né? Só que não é necessariamente nessa escala, mas aqui é só um exemplo de como é que poderia funcionar essa lógica de uma rede.
né? Que essas áreas pudessem estar no dia a dia das pessoas. Não adianta fazer um parque a 18 km. O parque tem que estar no dia a dia, as pessoas poderem no dia a dia, amanhã para a criança ficar, poder levar para o parque. Se não tiver essa condição, não faz muito sentido, né? Então essa é um pouco a ideia. A gente tem a questão do Código Florestal, que delimita as áreas de proteção ambiental, né, topo de morro, mata ciliar, nascentes de rio, né, quanto mais largo o rio, maior a área de proteção. Então o Código Florestal delimita essas áreas não são urbanizadas. A gente sabe que tem uma lei recente, 2021, que áreas urbanas são solidárias, e aí antes que o socioambiental pode ter que utilizar a APP, mas isso só em áreas urbanas consolidadas. A sociedade ainda tem urbanização de infraestrutura, tem um conjunto de elementos. Né? Então a gente está falando aqui que pode começar a ter consciência tem que obedecer. Então a gente está sugerindo o parque linear não é uma área qualquer. Está sugerindo que essas áreas são áreas não urbanizáveis. Né? Também a gente tem algumas áreas com concentração de nascentes, azuis mais escuros aqui, do que as nascentes de rios e tal. Né? Tem essa questão, por exemplo, de ruas arborizadas também. Então, isso aqui é um investimento em colocar árvore, plantar árvore, um loteamento novo que você faz. É um canteiro de 70 centímetros. Mas que cria depois um impacto no ambiente urbano que é fabuloso. Muitos dizem que a nossa cidade já está aí, a rua já existe, ficar arrasando a rua fazer água. A cidade vai crescer, tem que ter pessoas de financiamento novo, identificar pelo menos algumas ruas importantes para essa rua crescer. Então, sobretudo aqueles dois eixos que a gente sugeriu lá, né, a ideia é isso. E esse aqui é um exemplo daquilo que eu falei para vocês da relação com o rio. Aqui a gente fez uma imagem com as duas figuras sintetizando os dois exemplos. Vocês lembram disso aqui quando a gente fala que o rio é o fundo de uma urbanização, né? Que as casas fazem um muro, o muro às vezes pega lixo e tal, tem uma relação, né? O muro fala com uma área sem vida, sem uso, né? Ou a gente pode dar esse tipo de relação com o rio. Né? A gente vai ter que fazer uma rua, tem que fazer uma passagem, tem que fazer uma ciclovia. A gente faz isso aproveitando a existência do rio, a gente cria uma condição de elevação, de qualificação, de impacto linear, de mais lazer, mesmo custo, muitas vezes a mesma textura, só que de forma diferente. Essa é o mais interessante. A gente está sugerindo, sobretudo, as vias arborizadas, né, as ciclovias, o parque linear, vocês conseguem ver bem. Né? A gente está sugerindo alguns desses trechos na configuração sobretudo próximas da internet. Do parque linear aqui, dessa parte de pensamento urbano, aqui em Santa Teresa, esse trecho aqui, né, então uma parte dela já é parte, da parte do parque, né, tem lugares. E ela está muito próxima da urbana. Por exemplo, a gente tem uma lancha urbana aqui, uma outra lancha de ocupação aqui, e esse nível disso a gente poderia ter uma urbanização dessa área. Então, um pouco de critério para esse sistema. Então, a gente não está demarcando tudo. Por exemplo, que é claro que a gente está fazendo muito em parque linear aqui. Agora, porque tem uma área que ainda vai ocupar, né, a área de proteção de um lado e do outro. Então, se for investir, né, uma área de lazer, uma praça, uma quadra de futebol, e sobretudo tem gente morando. Então, os pedaços do rio, onde ainda tem possibilidade de fazer, estão próximos das pessoas. Esse foi um pouco o critério que a gente devia poder mostrar aqui. E aí a quarta diretriz é a última desse bloco, o segundo bloco é mais curto, tá, pessoal? Eu estou falando para fazer, mas só que a gente acha que esses temas trabalham juntos, né? Então, a quarta diretriz, por exemplo, deve demarcar essas áreas de interesse ambiental prioritárias na implantação de espaços lazer, reforçando a integração entre as qualidades naturais e as centralidades da floresta comunitária. Você vê que a gente não está falando só demarcar, está falando demarcar no sentido de valorizar as centralidades e de valorizar os equipamentos. Então, escola, pontos de saúde novos, as praças novas, a ideia é que eles sejam integrados a essas localidades. Tá? Então, essa é a sugestão de diretriz que a gente está dando para esse primeiro bloco. E aí, o que a gente vai fazer agora, na sequência, para vocês, a gente vai passar essa ficha, a gente colocou as 4 diretrizes na ficha, a gente colocou da escala de 1 a 5, né? Desde não é importante até muito importante, qual é o entendimento que vocês dão, né, de pertinência e de importância dessas diretrizes, dessas 4 diretrizes. Isso na frente, e no verso, então vocês podem preencher na medida que vocês acharem, e no verso dessa ficha tem espaço para comentário. Vocês podem escrever qualquer coisa que vocês acharem pertinente. Ah, achei muito boa a ideia do espaço da rede social, mas não tem nada a ver colocar naquela área, vocês viram em qual área. Naquela diretriz, não gostei daquela via paralela, acho que a via poderia ser em outro lugar. Mas a ideia é de vocês complementarem ou até uma diretriz sobre o bloco aqui.
Então você preencher esse sentido. E aí, quando vocês vão preencher, se vocês quiserem levantar a mão, se possível, bater, a ideia é depois vocês recolher e aí vocês desbloquem, e aí são 3 itens mais, um pouquinho mais rápidos. Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Ficou claro a questão? São 3 temas, né? Do da área rural, a questão dos planos políticos, segurança e a parte depois da gestão democrática. Do da área rural é um tipo de tema espinhoso para o protetor. Até um tempo atrás, por exemplo, só ficava nas áreas urbanas. Às vezes, as cidades de são obrigadas a fazer protetor para todo o território municipal. Só que a gente não tem na área rural os mesmos instrumentos de planejamento que a gente tem para o entorno. A área rural tem uma questão, assim, do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da regulamentação de INCRA, do funcionamento, né, e geralmente a gente não consegue ter isso. Mas, por outro lado, é muito importante saber, né, que passando de sol é uma das dimensões. A gente tem conseguido fazer muita coisa na área rural. Porque às vezes a gente acha que a única destinação de uma área rural é fazer lotaria. Se a gente cair nesse tipo de mostrada, vai ser muito ruim. Mas quando nós também não pode deixar a área rural ela sem um tipo de alternativa. Entendeu? Que tem a questão da evasão da área rural para a área urbana, de alguma forma as famílias que deixam de morar, e do outro lado é uma. São Pedro da Planta é uma coisa diferente do município, né? Angelina, São Carlos, Portápolis, a participação da área rural mais representativa do que São Pedro da Planta. Aquela dentro do setor industrial, comercial, setor de serviços, setor público, não é o setor mais pujante. Mas também a gente não pode imaginar que vai ter uma preocupação maior para outros concentrados no país. Então é importante a gente ter algumas diretrizes para a área rural e tentar evitar alguns processos que são ruins e incentivar alguns processos que são interessantes. Então é um pouco isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente tem essas localidades todas. Eu acho que finalmente os nomes estão corretos, né, Roberto? São Barro Branco, São Filomeno, Alta Bahia, São Sebastião, Rio Porquilhas, né? São as localidades, algumas são localidades, mas elas são demarcadas por localidades, algumas delas têm um conjunto de casas, né? Ou às vezes tem algum equipamento, algum patrimônio histórico, né? Mas se a gente for ver a imagem sobre elas, avançando, né? Aqui o Barro Branco, Santa Filomena, elas não têm características de núcleos urbanos representativos. Isso é muito importante. Às vezes, sabe, o morador quer fazer ele passar muito no caminho, mas não é assim, a nossa percepção que não é lugar de isso acontecer agora, por aqui. Talvez algum tempo, se essas áreas estruturais irem se consolidando. Né? Alta Bahia talvez seja aquela que tem um pouquinho mais de ocupação, né, dentro dessas, né? Rio Porquilhas também não. E São Sebastião é onde a gente sugeriu o período urbano. Ele tem até talvez a quantidade de casas parecidas com Alta Bahia, mas a localização dela é mais estratégica. Então ela segue um conjunto maior de localidades naquela porção sul do território e ela é um acesso direto para o trabalho inteiro com isso. Então a gente sabe que tem aquele da prefeitura também de colocar equipamento lá e tal. Então ali a gente está sugerindo o perímetro urbano e tal para poder. E não é só o perímetro urbano, porque hoje o perímetro urbano às vezes estreito, né? 50 metros para cada lado, 100 metros para cada lado da via. E esse tipo de perímetro urbano que ele faz é aquela ocupação linear, né? Lotezinho que a gente vai sugerir para aqui para o sul, sobre a área de risco e tal, é um perímetro urbano um pouquinho mais gordinho, para permitir que o loteamento um pouco mais para um núcleo de moradia. Né? Não ter uma ocupação esticada, mas só para satisfação. Tá? Mas também, né, na área rural, a gente tem esse conjunto assim, excepcional de patrimônio histórico, cultural, né? Também tem patrimônio ambiental, tem alguns equipamentos de áreas de equipamentos comunitários localizados nessas áreas rurais. Né? E uma coisa importante é que nessas áreas rurais, a gente talvez não seja muita realidade, assim, lá para São Sebastião, para Santa Filomena, é muito importante ter apresentado isso. E quando a gente chega, tá, mas o que vocês estão pensando para a gente? Né? Eu só estou pensando na Santa Pereira, na Boa Parada e no centro. Não, pessoal. A gente tem que mostrar para eles que assim, tem muitas alternativas de atividades econômicas que podem acontecer na área rural. Primeiro, a lei, o decreto 62 de 504, né, possibilita esse conjunto de uso em área rural.
né? Abastecimento, com ponto de abastecimento, loja, armazém, restaurante, hotel, similar, tudo isso é possível fazer em área rural, né? Com esse equipamento, né? Barragem, aeroporto, né? Só para entender que, né, isso não exclui a área rural de poder receber esse tipo de equipamento. Como também esses outros usos aqui, colégios, centros culturais, postos de saúde, igrejas, conventos, tudo isso, áreas de recreação, tudo isso pode acontecer em área rural. Como também pousadas rurais, chácaras, centros de recreio, né? A questão é que tudo isso tem que respeitar o valor fiscal. Então ele não pode, né, criar um hotel, né, uma pousada na área rural, ele não pode fracionar a terra, né, ele tem que seguir ali 2 hectares para ele pode fazer uma coisa econômica. Então isso é uma coisa importante. Uma pessoa que tem 10 hectares, ela pode fracionar em 5 parcelas de 2 hectares. Ela pode comercializar e pode vender. Ela pode ter casa ali dentro, ela pode ter 2, a gente vai ter que ver no diretor, ele está quantas casas em cada lote pode ter. Tem locais que são 8, locais que são 2, locais que são 3. Né? Então não significa que a pessoa não pode ter a moradia dela, do filho. Então assim, tem várias alternativas para a área rural. E tem muito potencial, do ponto de vista turístico, né, sobretudo. A gente sabe que São Pedro do Avante é diversificado, com as pessoas de chácara, mas também a gente pode de Airbnb, né, daquele coisa do turismo ocasional. E aí o papel nosso vai ser regular no sentido do porte disso. Né? Onde é que a gente pode ter alguns equipamentos um pouco maiores, porque tem infraestrutura, fica próximo do viaduto principal. Onde é que a gente não vai permitir que tenha uma grande pousada, porque pode gerar um impacto na infraestrutura e na parte ambiental. Isso a gente não está discutindo agora. Pode, mas vai discutir um pouquinho mais para frente. A gente está falando que, em princípio, essas atividades todas podem acontecer em área rural. Então, esse aqui é o Estatuto da Terra delimita, né? O Estatuto da Terra fala que o modo rural ele não é divisível em áreas menores ao modo da propriedade rural. Não era 3, tempo atrás, passou para 2, né? Aqui é 2. Mas não. Não, sempre foi 2. A Angelina que era 3, e faz 2 anos atrás. Águas Moras é 3. Tem locais que é 4, tem locais lá no norte do país que é 8, 12, 16. Mas é que a característica produtiva é diferente, né? E aí uma coisa muito importante, pessoal, da questão rural é que a gente sabe que tem um processo de ocupação nessa área rural, tem vários tipos de irregularidade na área rural. E tem alguns tipos de irregularidade fundiária que não necessariamente são problemas. Irregularidade fundiária o que é? Um tipo de parcelamento fora da lei. Só vai lá, abre uma rua, começa a vender, né? Não tem projeto aprovado, não coloca a prefeitura, depois tem que bancar para a publicação, iluminação pública e tal. Então tem várias características que são complicadas de parcelamento regular e outras que não necessariamente são comuns. Aqui a gente trouxe o exemplo de Angelina, só para não polarizar todo o território, mas são 3 exemplos aqui, 2 tipos de organização de irregularidade que não necessariamente são problemáticas de regularizar, e um tipo de situação que deveria evitar muito. E aí você vai fazendo para o diretor também. Né? A legislação federal, a essência, ela é bastante permissiva para muitas coisas. E aí faz parte do diretor ela balizar um pouco melhor quais são aquelas da totalidade do lugar que são interessantes de incentivar e quais não são. Aí parece que a gente vai apresentar aqui na sequência. Esse aqui, não sei se vocês conhecem, é a região de Coqueiros, lá na Angelina, né? Foi perto do Garcia, um pouquinho mais para o norte, ele tem Coqueiros. Ela estava fora do perímetro urbano. Ela era uma área irregular que foi sendo ocupada fora do perímetro urbano. Garcia, vocês sabem, mas é uma faixa bem estreita entre o rio e o morro. Assim, ela tem perímetro urbano muito estreitinho. O que aconteceu foi que o perímetro urbano foi demarcado de forma muito boa. E aí as pessoas foram lá e ocuparam as áreas seguras e planas um pouquinho mais ao norte. E aí, o que em 2010 era 2 ou 3 casas, em 2022 são 60 famílias morando. Só que já tem pavimentação, já tem iluminação pública, elas não estão muito longe da escola, do posto de saúde, do Garcia, né? Porque elas estão muito próximas do perímetro urbano do Garcia. E aí o que a gente diz? Poxa, não adianta a gente fechar os olhos e falar, isso aqui é irregular, dane-se. Tem um conjunto de elementos que estão aqui, o tamanho do lote é adequado, as casas são boas, não estão em áreas de risco, não estão em de inundação. Então qual é a ideia? Por que esse tipo de situação é interessante em regularizar? Quem fez esse caso demarcou uma ampliação do perímetro urbano para poder abarcar essa área que era uma área rural para poder ser regularizada. Por quê? Porque tem um conjunto de situações que justificam isso. Né? O outro caso de irregularidade é esse caso aqui. Ó. Aqui está o perímetro urbano lá da área central de Angelina. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, abre uma rua, começa a vender os lotes e não está regulado. Né? Só que se a gente for ver, todos os lotes aqui têm um tamanho bom.
acima do mínimo que o plano diretor estabelece, né? Estão dentro do perímetro urbano, estão próximo da área de infraestrutura, próximo do posto de saúde e tal. Nesse caso aqui, é um tipo de boa parte delas já está ocupada com moradias, né? É um tipo de situação que é muito desejável de ser regularizado. E a pessoa começa a pagar o IPTU, começa a contribuir para o financiamento da cidade, né? Para poder ter arrecadação, que ela cobra a infraestrutura, mas também ela tem que de alguma forma contribuir, né? Com esse tipo de situação. Então esse é um segundo caso que é muito interessante regularizar. Agora um caso que para a gente é um bruxo, né? É esse tipo de situação. Aqui a quarta linha, vocês conhecem lá, fica mais na porção sudeste, lá, 5 km da área. Quase Águas Novas, isso mesmo. E o que acontece? Esse aqui é a rua. A gente pegou essa foto daqui, ó, do centro dessa área. Olha o que tem ao redor. Área rural sem pavimentação, sem iluminação pública, sem infraestrutura. A pessoa, o que ela fez? Ela entrou com o projeto da prefeitura de regularização, a prefeitura deu uma certificada de relação fundiária para esse tipo de situação aqui, ó. Um monte de lotes sem acesso, inclusive, lotes de trabalho, não tem nem recurso para acessar. Alguns lotes com área maior de 3 hectares, que é 2 hectares, que é o módulo fiscal. 90% dos lotes sem ocupação. Então, é o tipo de situação que a pessoa fez, irregular, está vendendo, para depois regularizar, e depois tirar uma vez, e depois passar o custo disso, da urbanização, para a população. Então, esse tipo de situação aqui que a gente tem que evitar muito. Claro, por isso a gente está fazendo. Quem fala, olha, se quiser fazer um condomínio rural aí, talvez seja uma área adequada para fazer. Né? Agora, tu vai ter que bancar a infraestrutura. O condomínio é essa lógica, né? O condomínio vai dar porteira para dentro, é a pessoa que tem que segurar as pontas. Né? Agora, fazer um loteamento e mandar isso para a sociedade bancar é uma coisa que a gente deveria evitar. Então, quando a gente fala de área rural, esse tipo de situação que a gente tem que tentar. Porque se a gente faz isso uma vez, a gente abre por quê? Por que ele fez e eu não posso fazer? Aí o vizinho faz, daqui a pouco a gente tem toda a área rural cheia desses loteamentos informais, irregulares e tal. Tá? Então, quando a gente fala de área rural, e evitar o parcelamento irregular e evitar esse tipo de situação aqui. Então, a gente vai propor, o plano diretor, se vocês estiverem de acordo com isso, uma série de critérios. Alguns critérios, por exemplo, é a área, em relação à distância do perímetro urbano, tamanho de lote, quantidade de lotes que estão ocupados, para poder ter infraestrutura. Então, se tem infraestrutura, se tem pavimentação, se tem escola completa, para poder criar critérios se essas áreas são interessantes para realizar. E essa a gente sabe como uma briga alimentar. Porque aí entra a questão de cada dono de terreno que vai fazer o seu terreno, porque acha que é importante para ele. E com vista individual é legítimo, com vista das cidades é um problema. Então essa é uma situação. Então essa é a diretriz 5, O plano diretor deve incentivar essa diversificação econômica na área rural, integrar a valorização do turismo de baixo impacto, isso é importante, não é qualquer tipo de turismo, é turismo de baixo impacto, com a questão do patrimônio cultural, então a gente quando demarca as áreas especiais de serviço cultural, então a gente tem que preservar essas áreas e combater o parcelamento irregular com a questão da infraestrutura básica. Então, combater a infraestrutura. Se vocês estiverem de acordo com isso, a gente vai regular esse conteúdo. Mas não é preciso. Deixa fazer como bem entender. Se vocês colocarem isso ali na diretriz, a gente vai ter que tentar saber. A gente vai dar um parecer, a gente está sugerindo isso, que nos parece adequado. Então essa é a quinta, a primeira desse bloco. A segunda é sobre políticas setoriais. Assim, o plano diretor não dá conta de tudo, só que segundo a Constituição Federal, ele é um instrumento básico para a política urbana. Então é colocado muita responsabilidade no plano diretor. Só que ele consegue fazer algumas coisas ele só dá diretrizes. Então tem políticas setoriais, o plano diretor tem que poder oferecer um balizamento para ter coerência ou não. Só que não adianta, o plano diretor atual, por exemplo, ele fala de vários planos setoriais. Educação, saúde, agricultura, com 21 planos setoriais. 21, acho que é esse nome. Só que quando a gente fala que o plano diretor da diretriz para tudo isso, a gente não dá prioridade. O que a gente discutiu agora foi limpar boa parte disso e sugerir 5 planos setoriais que nos parecem aqueles estratégicos. A partir do plano diretor é importante que a prefeitura se organize para fazer esses planos com essas diretrizes. E a ideia é que a gente vai apresentar na sequência.
Então, só entendendo, né? A gente fala desse tipo de lógica, desde o macro até o micro. Tem uma coisa muito interessante, né? O que é um projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico, se você for ver, é uma planta que define medida, dimensão, quantidade de material, custo, tempo, prazo. Esse é um projeto arquitetônico. Ele tem um número mínimo de definição. Ele é feito para ser executado. Né? Uma política, geralmente, é um direcionamento. Um norte. Onde é que a gente quer caminhar para cá ou para lá? Né? A gente está num nível quando diretor que é intermediário. Quando o diretor ele dá várias diretrizes, mas ele não é projeto. Quando a gente fala daquela via paralela que a gente está sugerindo, aquela via, a gente está dando projeto dela. Quem está sugerindo é que aquela é mais importante para estruturar aquela expansão urbana daquele setor. O projeto vai ter que vir depois. Tá? Então, só que se ele não tiver diretriz, quando é que vai ser o projeto? Sair, né? Ou sair de forma bagunçada. Então, esse aqui é um tipo de articulação importante. E aí, essa aqui são o conjunto de planos setoriais que hoje o plano diretor atual prevê. Né? Então, desenvolvimento social, então, habitação, saúde, assistência social. O diretor não tem a mínima condição de mexer. E tem a Secretaria de Educação, tem o Ministério da Educação, e tem a sua política, tem as suas leis próprias. Não adianta a gente entrar na gestão da educação que o diretor está se metendo em um lugar que não tem que ser. A gente fala, cara, onde é que vai uma escola? Onde é que é interessante ter uma escola, porque não tem negociação, não tem a ver com a política de educação, tem a ver com a distribuição do equipamento do território. Então, o que a gente está falando é tirando, assim, limpando boa parte disso aqui e colocando aqui o serviço funerário. Não tem, né? Só você ter ideia, na abastecimento militar, assim, quando a gente tem 25 prioridades, a gente tem. Né? Então, o que a gente fez foi limpar essas questões aqui e a gente está sugerindo esses seis planos setoriais. Né? Políticas setoriais, tá? E por que elas? Isso é uma coisa bem importante, né? Muitas delas estão ligadas a uma estrutura vertical. Por que plano de mobilidade? Pô, mas os São Federadores precisam de plano de mobilidade? É ligado à mobilidade da lei federal, a gente tem parte da região metropolitana, essa federação é obrigada a mobilidade. Segundo, aí, as últimas discussões, se não tivesse calculado, ele nem teria recursos para investimento. Isso sempre vai ser passado para frente, não sabe? Mas a lógica é um pouco isso. O plano de mobilidade não é para poder orientar. Né? A lógica do funcionamento do transporte coletivo, da bicicleta, da ciclovia, do pedestre e tal. Né? Então, tudo que é mobilidade urbana é importante ter. Um segundo que para a gente é essencial, sim, se a gente for falar qual é a prioridade do Ministério, do plano diretor, para a gente seria a questão de mitigação dos desastres são pediatras ambientais do Brasil, são cada vez mais sujeitos a esse tipo de impacto que a gente está tendo na mudança de resíduos do comércio, de estação de chuva, que o território que tem uma topografia bastante complexa, né? E assim, plano de mitigação significa mapear e identificar essas áreas. A gente está colocando o plano do diretor, que é evitar ocupar essas áreas. Mas o fato é que ainda tem mais o plano de mitigação é poder identificar essas áreas, poder ter medida de mitigação, poder ter plano emergencial de ação quando tiver uma casa. Tá? Então, assim, não quer aumentar, a gente não gosta de fazer muito de terrorismo. Uma tendência que a gente tem é de olha, não é, a gente está falando, teve um evento, um partido de evento lá na vez passada, sobre mudança climática, sobre o evento civil que está querendo as referências do Brasil, poderia funcionar legal, mas é uma das referências, assim. Então, olha, o histórico aí do ponto de Santa Catarina nos últimos 20 anos era muito como a cada 1 ou 2 anos. Só em 2016 foram 5. Claro, é simples, é muito concentra, é muito que não acontece, mas a tendência que a gente tem olhando o histórico recente é concentração dessas coisas. Então, para a gente parece muito importante esse plano. A outra ambiental, acho que essa vai da educação ambiental, até a área de preservação, a proteção ambiental, a política ambiental é estruturante do território, e o investimento que pode trazer recursos também, por isso até de políticas de compensação ambiental. Assim, eu acho que um debate muito importante para ser feito na escala metropolitana, que é qual o papel que a gente fez da engenharia em etapas presta para a região metropolitana. Presta muito serviço ambiental religioso, que é a proteção das nascentes, a qualidade da água, aquela água que vai abastecer, o rio Maru vai chegar lá no fundo, né? Vai numa série de áreas da região metropolitana, nasce esse município.
Né? E a gente faz o papel nosso proteger isso, mas não tem muito de repouso sobre isso. Né? Por isso que muitos estudantes não querem fazer como metropolitana, porque você é obrigado a ter que ser utilizado. Ajudar, de alguma forma, a manter esse discussão ambiental relevante dos espaços. Né? Então, a política ambiental é muito importante. A outra, patrimônio e turismo, não foi a gente que levou, vocês estão fazendo para a gente, patrimônio é muito importante. Então, hoje existe uma varredura, uma coisa muito importante saber quais são os patrimônios, qual é a característica do patrimônio, como é que está decorado, né? Então, vai muito importante você fazer uma varredura, né? Passar pelo território e ver tudo que tem de elemento representativo de condição cultural e histórica. A gente mapeou, a gente fez nossa mapear, caracterizar a situação de conservação, ter uma política de incentivo a que sejam utilizados para restaurantes, para hotel, para pousada, né? Então, essa é uma questão do patrimônio, parece também ser um elemento importante. O outro, parece, né? O outro, política de habitação é aprofundada. Eu já tenho que eu posso ir lá no município, tudo da programação de aprofundada, né? Quem vai evitar a lotação individual, mas vai perceber que eu posso levar também no município, então isso entra na política de habitação. E a última delas é o ambiental. E aí é uma política que a gente talvez seja um pouco a integração da questão do patrimônio ambiental, cidade turística e tal, mas vinculado à característica ambiental. Né? A gente colocou até um pouco em ordem de prioridade, que nos parece mais importante. Mas daquelas 21 que a gente tinha antes, a gente tirou 15, deixou 6. E aí o que a gente vai sugerir na sequência. Condensou, né? Condensou, mas a educação só tem esse estruturado, né? A gente tirou porque não faz parte, né? E aí a ideia que a gente vai passar essa listinha para vocês fazerem a mesma coisa. Pode ser que para a gente seja importante para vocês não serem. Pode ser que algumas fiquem muito evidentes e outras importantes. Então a gente vai pedir para vocês preencherem, né? Desde muito importante a muito importante para cada uma dessas políticas sectoriais, que vocês acham mais relevantes. Tá? E aí a última delas, que é a mais curtinha, que são as instâncias participativas. O plano diretor prevê quais são as estratégias de controle sobre o plano diretor. O que quer dizer isso? Esse planejamento é muito importante para a elaboração do plano. Vamos discutir o conteúdo. Vamos elaborar essa questão. O segundo momento, que é o plano importante do plano, que é a tramitação da normativa diretora. Aquele sai dele, essa responsabilidade para você, esse momento é implantação. Se a gente pegar a mão de qualquer um desses momentos, a gente, de alguma forma, perde a condição de implementação do plano. Então, a gente pensar em como vai ser a gestão desse plano de implementação do plano. O que a gente está sugerindo aqui no plano são alguns elementos que reforçam a centralidade do conceito do ambiente territorial como elemento central da gestão do comportamento. Então, tudo que é tema relevante no orçamento, não é localizado. Coisas que queremos que você vai dizer não. Pessoas importantes, você pode estar acontecendo lá, faz modificação do alinhamento e tal, tudo isso passa pelo conceito de identidade, porque o conselho em princípio vai ser o mesmo que está no plano, ele sabe o que discutiu, ele é um pouco garantidor. Quando eu falo de coisas participativas, hoje existe dentro do plano diretor uma série de instrumentos de participação, conferência, audiência, assembleia, iniciativa popular, conselho, desenvolvimento. Algumas delas a gente está sugerindo manter e outras não. Tá? Então aqui está um pouco esse gráfico do que a gente está sugerindo manter, a gente está simplificando um pouco, deixando no centro do gráfico o Conselho de Desenvolvimento Municipal, colocando acima dele uma ideia de conferência municipal que possa ser feita a cada 2 anos, para essa conferência fazer indicações de representantes. Para que não seja o prefeito, o plantão que faça indicação, e às vezes pode ser melhor algumas indicações do prefeito, eu estou falando essa questão, dois prefeitos, um ex-prefeito atual aqui, não sei da sensibilidade para fazer isso, mas assim, por exemplo, a gente está muito contente que nesse processo de elaboração do plano diretor, por exemplo, a prefeitura foi muito receptiva, por exemplo, de criar um tipo de representação que não existia, que é a representação dos territórios do conselho. Cada oficina naquela primeira rodada indicou 2 representantes, titulares e suplentes, do conselho, que foi eleito entre vocês nas oficinas. Foi feito aqui na Santa Teresa, foi feito em São Sebastião, foi feito na Santa Filomena e foi feito também aqui no centro. A gente acha que, assim, vocês terem ideia, geralmente os diretores têm uma forma de representação que é por setores. Né? Assim, conselho. Aí tem o setor do CREA, que dá para ter dinheiro.
o CAL, o Conselho da Festa, tem a OAB do advogado, o setor Sindical, da construção civil, ou o sindicato comerciais, então, legal, é importante eles estarem. Mas ele tem uma percepção de território que é ligado ao setor que estão atuando. O que a gente incluiu aqui foi a representação das pessoas que vivem iguais. Então a gente equilibrou essas duas representações. E o poder público tem a representação minoritária. 40% do poder público e 60% da sociedade civil. Então isso seria uma intenção disso. Tá? Então essa é uma questão importante. E aí continuar com tudo que é tema relevante também, audiências públicas, toda a região do diretor ser obrigado à audiência pública, todo tema relevante mesmo. Então criar essa instância de discussão também de conflito. Né? E a iniciativa popular, então vamos depender do vereador, vamos ter vontade direta do vereador, é muito importante, eu poder de fazer o brasileiro, mas tem também quando eu estou previsto de iniciativa popular. Se tiver juntar 150 assinaturas, né, pode submeter a apresentação do conselho uma proposta de alteração, de modificação de plano e tal. Então também tem esse tipo de participação também mais baixa. Né? E aí, como instrumento, a gente tem dois instrumentos. Primeiro, o fundo municipal. É importante que o fundo municipal a gente vai criar, no plano diretor, a gente não trouxe aqui, mas provavelmente alguns instrumentos de arrecadação. Faço melhoria, já existe, né, mas é uma delas, né, que é uma melhoria que possa, né, aquela que o empreendedor providenciando para não contribuir no fundo, mas uma outra é o torno onerosa de construir, palavrão, né? Mas é tudo que é crédito um pouquinho maior, que a pessoa vai poder fiscalizar, ela poder ter uma partezinha do lucro dela que devolva para esse fundo. Tá? Porque quando a gente permite 6 pavimentos ou 4 pavimentos, a gente está multiplicando esse monte de cima. A gente tem um simples desenho no mapa, pintando vermelho, colocando uma tabelinha 6 no número de pavimentos, a gente está multiplicando aquela terra por 4 por 5 vezes. E, claro, uma parte da valorização do empreendedor que vai ter, que vai construir, e a importância que tem que ter no lucro dele, mas uma parte desse lucro, quem vai financiar são vocês, com a infraestrutura, com a pavimentação, com a iluminação pública, com a localização. Então, é justo que uma parte disso dele volta. A gente tem que discutir qual que é essa parte disso. Para não inviabilizar o empreendedor, por um lado, mas também para, de alguma forma, poder ter um pouquinho de recursos para quando precisar fazer um plano de mitigação de riscos e tal, ter um pouquinho de recursos. Então, essa é a lógica do financiamento. E também, o governo federal existe seus fundos a algum tipo de financiamento. Tá? Então, essa é a lógica do desenho da participação. A gente tirou aquele monte de instâncias, conselho central, conferência cada 2 anos, para ter indicação dos representantes da comunidade, das entidades, das entidades, tal, e tal, mas os representantes territoriais serem indicados nessa conferência geral. Aí tem as agências de assistência popular e tem esses instrumentos aqui de assistência. Tá? E aí essa é a última diretriz. Né? O plano diretor deve fortalecer essa instância de participação urbana, consolidar o conselho, a atuação do conselho, como o elemento central nesse processo de gestão territorial. Não é um desenho que está em todo o plano diretor. O plano diretor do conselho é só para o Brasil. A gente está dando poder. Não quer dizer que ele tem gerência que a Câmara vai vir. A Câmara continua sendo deliberativa e nós vamos fazer. Só que ele vai dar parecer. Olha, a gente é favorável ao contrário. Se for um conselho atuante, representativo, ele vai ter um peso na discussão da Câmara. Então, essa é as 3 diretrizes que eu sempre coloco. Ligadas a todas as políticas setoriais, aquelas 6 políticas, e se vocês tocarem no mesmo mais conjunto das políticas, a questão da gestão democrática e a parte do governo local. Ele vai fazer a toda a fichinha, vocês têm fichinha ali, você pode ter qualquer dúvida, falou de contrato, só pedir para a senhora no final. Vai ter, porque a gente vai criar um parâmetro. Aí a gente vai ter esse parâmetro. Muita gente pensa que o processo de treinamento, a
Mas assim, para nós, o processo de acreditar que tem aquele tipo de ocupação geral para brasileira. Então, o que ele vai fazer? O limite de unidades, ele usa a velocidade de lotes de passo para evitar alguns itens. Isso, na vez que final, vai aparecer uma quadrilha pública. É legal que você vai ter esse até depois você não dá, de acordo com o que é só pensar você perguntou sobre a questão do recurso, já estão em andamento esse processo de regulação fundiária, se vai ter alguma interferência com o diretor nisso? Uma pergunta. Obrigada. A Procuradoria vai chamar de Secretaria de Execução, porque vai regulamentar só a fiscalização de recursos regulamentados por esse taxa qualquer tipo de taxa. Ele quer saber se o define se é geral, o que é o fundo, quais são as fontes de origem do recurso, qual a licitação dos recursos e quem é a entidade de controle. E aí pode comparar o prazo. Mas tem que informação não, tem que ser regulamento. Se vai ser regulamentação do decreto, como falei, não falei que é melhor, porque além de cara, o gesto que acha que tudo é muito importante ali, ele acha que não tem problema de anotar todo mundo de paciente. Então, não precisa colocar isso ali. O Rafael ele perguntou sobre a questão do fundo. Se a gente já ia, dentro do plano diretor, regulamentar o fundo. Desenvolvimento urbano. É uma pergunta. Tá bom, obrigada. Vamos fazer isso. Da ninguém, em vez de ficar com